Gilei é um colegial espertinho que só quer jogar alguns jogos de VR com sua namorada gata. Mas Thundercon tem outros planos e o frita mais rápido do que ele consegue sequer fazer o login. É assim que ele acaba dentro do mesmíssimo jogo que estava prestes a jogar. A princípio, ele sonha que instantaneamente se torna apelão e salva sua namorada de alguns caras maus. Ele está até prestes a ganhar um beijo, mas não, é apenas um sonho. Na realidade, ele acorda como o beijo de um camaleão no meio de um deserto que se estende vazio por milhas. Ele deveria chegar à Vila dos Iniciantes, mas por algum motivo desconhecido, encontra-se perdido em um deserto escaldante. Por causa do calor, o ar parece pesado e seu corpo já começa a doer. Pensando que precisa entrar em contato com Xiaomei primeiro, ele digita rapidamente o nome de usuário dela, mas o banco de dados lhe dá um erro. A confusão aumenta, porque ele sabe que nunca esqueceria algo que Xiaomei lhe disse. Ele tenta repetidamente, mas quando nada funciona, decide ir para a vila por conta própria. Ele começa a caminhar pelo deserto, sem saber qual direção está tomando. No entanto, o tempo passa, e ele percebe que não importa o que faça, não consegue escapar do deserto. O calor insuportável o faz arfar pesadamente, e como está suando muito, percebe que logo ficará desidratado. Ele tenta entrar em contato com o atendimento ao cliente para pedir ajuda, mas até isso falha e sua frustração cresce. À medida que sua raiva aumenta, ele decide que já basta e que quer sair do jogo. Ele pressiona a opção de logout. No entanto, por algum motivo, o sistema nega seu pedido. Uma sensação de perdição cai sobre ele conforme a verdade se estabelece de que, não importa o quanto tente, ele não pode sair do jogo. Ele continua pressionando o botão repetidamente, até que o sistema trava e reinicia. Quando a tela reaparece, o jogo entrega uma nova mensagem que o ordena a sobreviver por infinitas horas. Percebendo que está preso no jogo, Shi cai no chão em desespero. O pobre garoto só queria impressionar sua paquera. No entanto, por causa de uma escolha simples, ele agora se vê preso em um deserto sem saída e sem como contatar ninguém. 8 longas horas se passam antes que ele finalmente pare de sentir pena de si mesmo. Aceitando a realidade de sua situação, ele decide que se quiser sobreviver neste jogo mortal, deve agir. Seu primeiro objetivo é encontrar água porque sua garganta está seca e sua força está desaparecendo. Ele pega uma pedra do chão e imediatamente reconhece que esse tipo de pedra geralmente aparece perto de fontes de água. Por causa dessa pista, ele começa a seguir sua trilha com crescente determinação, sem saber que um lobo faminto começou a rastreá-lo como sua próxima refeição. Após uma longa e cansativa caminhada, ele chega a uma caverna e avista uma gota brilhante de água caindo em uma tigela. Suas preces parecem atendidas e ele corre em direção a ela, bebendo como se sua vida dependesse disso. Quando finalmente está satisfeito, ele desaba no chão, respirando pesadamente, e começa a planejar seu próximo passo. Ele abre seu inventário e percebe que o mapa mostra apenas áreas que ele já explorou, o que significa que ele não pode ver o mundo inteiro. Ao verificar seu status, descobre que, por ser um novo jogador, todos os seus atributos são baixos e ele não tem nenhuma habilidade ofensiva. Isso significa que se um monstro forte atacar, ele não pode fazer nada além de correr e esperar sobreviver. Determinado a se preparar, ele abre seu menu de equipamentos e coloca seu traje básico. Então ele tira sua espada gigantesca e começa a golpeá-la para se acostumar com seu peso e equilíbrio. A lâmina é tão afiada que corta facilmente uma pedra, o que lhe dá um pouco de confiança. Justo quando se prepara para sair da caverna para caçar, um barulho estranho ecoa atrás dele. O som o faz congelar, porque significa que ele não está sozinho. Ele caminha cautelosamente mais fundo na caverna para investigar, até tropeçar em um osso. Ao erguer o olhar, percebe com horror que há uma pilha inteira de esqueletos se estendendo diante dele. Qualquer pessoa sensata correria a esta altura, mas porque os instintos de sobrevivência de Gilei estão subdesenvolvidos, ele fica e examina os ossos em vez disso. Ele estuda as marcas de mordida cuidadosamente e logo reconhece que pertencem a um lobo. A percepção atinge-o como um choque e ele finalmente começa a correr, mas já é tarde demais. O lobo salta pelo ar, mandíbulas bem abertas, pronto para atacar. Julia abaixa-se no último momento, escapando por pouco, mas o monstro ainda consegue rasgar o seu antebraço.
A criatura acaba por ser um lobo do deserto, uma ameaça de nível 5 com alta estamina que pode correr até 15 km por hora. Porque correr apenas atrasará o inevitável, Xie entende que deve lutar. Segurando a sua espada firmemente, ele força-se a entrar em modo de batalha, determinado a não morrer antes de conseguir aquele tão esperado encontro com Xia. No mundo real, Xie era o praticante de sexto dan mais jovem da sua cidade. Ele aprendeu Kendo porque a sua mãe era obcecada por isso e era uma fã fervorosa da estrela do Kendo, Mu Chunya. Então, ela matriculou-o em aulas e foi assim que Xie se viu diante de um mestre de Kendo. Lá, ele percebeu que tinha medo do seu inimigo porque era fraco. Então, ele começou a praticar, sem se importar com o clima ou o tempo. Ele foi derrotado, humilhado e feriu-se, mas nunca parou até se tornar o melhor praticante. E mesmo assim, continuou o seu treino porque sabia desde cedo que apenas os fortes sobrevivem no mundo. Na realidade virtual, o lobo ataca Ji novamente e ele esquiva-se de tudo enquanto o ataca com a sua varinha. Mas a lâmina recua e não causa dano ao monstro. Em vez disso, o lobo usa então a sua cauda para atingir Ji, que voa pela sala. Ele está confuso sobre por que os seus ataques não estão a causar nenhum dano, e então percebe que devido ao seu rank inferior, ele não pode causar muito dano de qualquer maneira. Em vez disso, ele precisa de mirar no ponto fraco do lobo, que é a sua barriga. O monstro ataca novamente, e Xilei percebe que não será uma tarefa fácil, porque o lobo é demasiado poderoso para ele se aproximar sorrateiramente. Além disso, ele está a ficar exausto de toda a luta e sabe que se não matar o monstro primeiro, será o seu fim. O seu sistema está a mostrar o seu XP fraco e ele percebe que tem apenas uma única oportunidade de atacar a barriga do lobo. Ambos correm um contra o outro e ele deixa o monstro atacar o seu ombro, mas depois aproveita a oportunidade para esfaqueá-lo na barriga. O seu plano arriscado funciona e ele ganha milhares de XP e aumenta o seu nível, razão pela qual as suas feridas cicatrizam rapidamente e ele fica como novo. Mas o pobre Xi não sabe que este é apenas o começo das suas muitas aventuras e sofrimentos no jogo. O jogo notifica-o de que um objeto misterioso está à espera dele na sua loja, e ele olha para o seu próximo desafio. Xilei obteve agora pontos de atributo após matar um lobo do deserto. Então, ele abre o seu inventário para entender melhor o jogo. De repente, todas estas armas fiches voam à sua frente, e ele percebe que precisa de subir de nível se quiser desbloquear todas as armas avançados, equipamentos e utensílios. Ele não consegue acreditar que as pessoas queiram subir de nível apenas para desbloquear estas coisas. Mas quando vê uma equipa de mercenários habilidosos e atraentes, incluindo tipos ofensivos, defensivos, mágicos, assassinos e de serviço, que podem satisfazer todas as suas necessidades, ele percebe que tem de desbloquear todos os níveis. Mas por agora, só pode desbloquear itens essenciais diários, como pão e água, devido ao seu nível baixo. Ele olha então para o seu status e descobre que, mesmo que a sua condição esteja no máximo, ele ainda é fraco e precisa de aumentar seus atributos para se tornar mais forte. Então, ele começa a dividir seus pontos para atualizar seu físico, força e Ji, para que se possa preparar melhor para quaisquer ataques futuros. Quando toda a energia percorre o seu corpo, ele sente-se a tornar-se mais forte e mais confiante. Mas então ele vê uma matilha inteira de lobos do deserto à espera que ele seja sua próxima refeição. Gili tira então a sua espada e começa a retalhar todos os lobos grandes e maus como a carne morta que são. Quando termina sua luta, ele já ganhou 15 níveis, o que significa que agora pode desbloquear muita coisa do inventário. Toda a luta deixou-o agora mais animado. E ele quer explorar um pouco o deserto antes de descansar. É quando Gili nota uma matilha inteira de lobos mortos no chão com o sangue sugado. Ele não sabe quem matou os animais, mas o que quer que tenha sido não era humano. De repente, ele percebe algo a mover-se pelo canto do olho e vê um alienígena a espetar lobos como kebabs num pau. E tal como um fantasma, aquele homem desaparece subitamente. E Gili tenta procurá-lo por todo lado. Ele começa a pensar que outro jogador deve estar preso dentro do jogo também, mas nesse momento o seu sistema começa a avisá-lo de um perigo iminente. E a próxima coisa que ele sabe é que alguém está tentando atacá-lo. Ele usa sua espada para abater o que quer que entre na sua visão.
e um tentáculo cai no chão. Logo ao lado, um monstro de nível alto chamado Dominador Errante caminha das sombras. Ele não é nada parecido com os lobos que Gilly tinha acabado de matar, e quando o vê a regenerar a sua mão, começa a tremer ligeiramente de medo. O sistema mostra que o Dominador é conhecido pela sua velocidade absoluta, e é o predador dos predadores que bebem o sangue dos monstros. Gilly olha o seu inimigo nos olhos e tenta acalmar os nervos, mas o poder avassalador que emana dele é suficiente para o fazer sentir-se como um pequeno inseto em frente ao monstro. O alienígena ataca e o meu rapaz esquiva-se e tenta atacar pelas costas, mas ele desaparece e atinge-o de volta com tanta força que ele voa pelo deserto. O pobre homem tenta recuperar da lesão, mas a próxima coisa que sabe é que o monstro ele está a dar um soco no estômago com tanta força que ele está vomitando sangue. O humano está confuso porque o monstro pode matá-lo facilmente, mas em vez disso está devolvendo-lhe a espada e ensinando-lhe onde deve bater-lhe. Mas é então que ele percebe que o monstro está levando seu tempo a brincar com ele porque se está a divertir. Então mais uma vez ele brande a sua espada contra ele e dá tudo de si. Mas o tiro sai-lhe pela culatra porque é ele quem se magoa e cai no chão enquanto a durabilidade da sua arma diminui em 80%. Ele sabe que a velocidade do tipo é demasiado alta para ele sequer acompanhar. A próxima coisa que sabe é que o alienígena o está a sacudir até ele voar pelo ar. É quando o monstro olha para o humano com nojo na voz. E Gilly percebe que ele não só sabe falar, como também tem um ódio extremo pelos humanos, e pensa neles como pragas que deve matar. Nesse momento, Gilly usa sua lâmina para cortar o aperto dele e deslizar para longe como um herói para dizer que ele está projetando suas próprias inseguranças nele. O alienígena olha para sua mão e depois desdenha que já passaram centenas de anos desde que um humano apareceu. E agora que ele apareceu, o seu corpo está a latejar de excitação. Gilly concorda porque não sentia o mesmo nível de diversão há muito tempo. Ele pensa então na sua família e amigos que estão à espera dele em casa, e sabe que não pode morrer num lugar como este. Um relâmpago atinge-o, e é como se tivesse recebido nova energia dos deuses. E isso é verdade, porque devido ao seu extraordinário espírito de luta, ele ativou uma bênção especial de Deus, e todos os seus atributos aumentaram em 100. Isso também deixa o monstro feliz, porque agora parece um desafio. Então Gilly ataca-o repetidamente, retalhando seu corpo até sair sangue e a sua lâmina ter perdido toda a durabilidade. É quando ele joga sua espada e começa a esmurrar o monstro, sabendo que uma vez que o tenha derrotado, terá mais poder e ficará mais forte. Mas não é assim tão fácil, porque o alienígena usa sua super velocidade para correr e fazer ataque surpresa por trás. O pobre Gilly não consegue proteger-se antes do alienígena ao retalhar e dizer que não importa quanto poder ele consiga, continuará sendo uma praga à frente dele. Gilly não consegue acreditar que mesmo com todo o poder, ainda não consegue derrotá-lo. E nesse momento, o alienígena começa a voar à sua frente. Ele usa então o relâmpago do céu e projeta-o todo sobre o já ferido Chi no chão. O pobre rapaz sente a vida escapar-lhe ao perceber que pode morrer ali. E assim, o seu XP chega a 0 e ele dá os seus últimos suspiros. Por alguma razão, Gilly acorda num quarto e percebe que já não está no deserto. Em vez disso, está numa aldeia desconhecida. Ele pensa que pode ter feito logout, mas o sistema ainda lá está, o que significa que ainda está aqui dentro. No entanto, ele lembra-se vividamente dos ataques do monstro a matá-lo, por isso estar vivo não faz sentido para ele. Há até ferimentos no seu corpo, o que torna tudo mais confuso. Justo quando ele pensa que está vivo, a porta abre-se e uma garota muito atraente entra e fica surpreendida ao vê-lo acordado. Gilly congela, mas recupera os sentidos e acena para a garota. Ela chama então pelo seu avô, Bowley, dizendo que o cara acordou. O pobre rapaz pensa que pode estar numa aldeia de novatos, mas as suas perguntas são respondidas quando o avô finalmente chega. Gilly diz-lhe que foi morto e que todo o seu corpo foi perfurado. A garota intervém então e diz que o velho o encontrou quase a morrer no deserto quando foi caçar. O velho acende o seu cachimbo e diz que o rapaz não está em nenhuma aldeia de novatos de jogos, nem existem NPCs. Em vez disso, este é o mundo real. Gilly não consegue entendê-los, por isso mostra-lhes o sistema que aparece e isto preocupa a garota e o velho, porque o rapaz está apontando para o ar. Eles acham que machucou a cabeça e ficou maluco, mas Gilly continua o seu desabafo de que está preso no jogo sem qualquer comunicação com o mundo exterior. Ele grita então que quer voltar, mas o velho diz que não há saída, porque quem entra no deserto de Latinaia fica lá para sempre. Gi pergunta se não há mesmo saída, então como é que eles foram lá parar? E a garota responde que a dupla estava numa missão para matar um dragão no continente Argama, quando encontraram uma tempestade.
e quando acordaram já estavam no deserto, que, segundo a lenda, pode prender até deuses. A única saída deste lugar é através do palácio do deus Cabri, mas muitas pessoas já tentaram encontrá-lo e simplesmente nunca voltaram vivas. E agora, depois de algum tempo, as pessoas aceitaram o fato de que estão presas. Por isso, agora apenas vivem as suas vidas e esperam pela morte. O avô diz então que todos os anos chegam novas pessoas, mas ninguém nunca saiu do lugar. Portanto, o único conselho que ele dá é que ele deve aceitar isto como a sua realidade. Ele vira-se então para sair, mas não sem antes pedir a sua neta Sally para lhe mostrar a cidade. Gilei não quer acreditar e ainda pensa que foi transportado para dentro do jogo. Nesse momento surge uma nova notificação no sistema que lhe dá a missão de vingar a morte do deus Cabri. Aparentemente ele reencarnou com a proteção do deus Cabri e agora tem a tarefa de remover o selo do deus Cabri. A sua nova missão é encontrar o palácio, derrotar o monstro Nebus e libertar Kiod. Mas é a recompensa que lhe chama a atenção, que é a chave para abrir o selo do deserto. O humano está deitado no campo e pesquisando no seu sistema, tentando entender a sua situação atual. A sua mente começou agora a trabalhar com a possibilidade de ter uma oportunidade de sair do lugar. Mas então Sally chama pelo seu nome dizendo que o estava a procurar por todo lado. Ele diz que veio dar um passeio porque queria estar sozinho. Mas então o deserto à sua frente chama-lhe a atenção e ele pergunta à garota se aquele é o deserto de Latinha. A garota explica então que a cidade deles é cercada pelo deserto porque ele é muito grande. Gilei pergunta-lhe quanto tempo levará para encontrar o palácio do deus Kibre, e ela pergunta se ele tem realmente um plano para o encontrar. Quando ele não responde, ela tenta chamá-lo à razão, dizendo que o palácio é apenas um rumor, e se ele partir, morrerá com certeza. Mas Gilei diz que já morreu uma vez, por isso fará o que for preciso para voltar para casa. Sally pede-lhe então para ir à cidade com ela, e no caminho pergunta se ele estava a falar a sério, ao que ele responde que sim. Ela tenta argumentar dizendo que o deserto está cheio de monstros que nem o avô Bully se atreve a combater, mas Ji está iludido e diz que é muito forte. Nesse momento, algo misterioso aparece no céu e despenha-se no chão acima deles. 3 homens aparecem do pó e dizem que a sua presa mordeu o isco. Shilei tosse por causa de toda a poeira e pergunta o que se passa. Antes que possa obter uma resposta, Sally coloca-se entre ele e o grupo e usa sua magia de fogo para bloquear a lâmina do homem. O homem Bow parece feliz por encontrar Sally, mas ela não. Gilei pergunta por que ele os está a atacar, e ela explica que eles são bandidos que são na verdade mais assustadores do que os monstros porque não caçam para sua própria comida. Em vez disso, roubam de outros humanos. Boan tira então as suas espadas de sombra e olha para Gilei como se ele fosse a sua nova presa. O rapaz não viu essa habilidade, mas não tem tempo para obter respostas porque Boan ameaça-os logo a seguir, dizendo que da última vez Sally escapou dele, mas desta vez não repetirá o mesmo erro. Isso apenas enfurece a garota, que se inflama como uma bola de fogo e olha para Shilei, pedindo-lhe para ir buscar o avô, enquanto ela tenta conter estes bandidos. De volta à aldeia, o avô está a cuidar das suas plantações quando percebe que uma tempestade se aproxima. Começa então a preocupar-se com a sua neta, que está ocupada a lutar contra os bandidos. Boan está a divertir-se imenso com a dupla e diz que não está de modo algum disposto a deixar o rapaz ir buscar o avô, mas ao mesmo tempo ele sabe que os feitiços dela são ineficazes contra ele, por isso quer que ela o acompanhe obedientemente em troca da segurança de Shilei. Sally rejeita sua oferta estranha e Boan leva isso para o lado pessoal. Sally pede mais uma vez ao seu novo amigo para ir buscar o velho porque só ele pode combater Bob Ben, mas o rapaz discorda. Ele explica que não há maneira dele fugir e deixar a sua nova amiga no campo de batalha, mas então Boan ataca-o com uma velocidade insana e esmaga sua cabeça contra a árvore. Ele diz que o rapaz é apenas um pedaço de lixo, mas Shilei começa a provocá-lo de volta. Isso atinge o ego de Boan e ele diz que se Shilei é tão corajoso, então deve usar a sua força em vez de palavras. Então o herói agarra o seu pulso e torce-o, dizendo que ele não é tão forte como pensa porque foi ele quem começou com um ataque surpresa em vez de lutar honestamente. Com isso, ele golpeia o assassino com tanta força que ele cai para trás, chocado por o rapaz ter conseguido deslocar o seu pulso. Ele analisa então que Ji é bastante forte, porque embora tenha adicionado muitos pontos aos seus atributos, ainda não foi capaz de dominá-lo. Depois ele vê a interação amigável entre Sally e o rapaz e a garota olham então para ele para perguntar o que ele quer. O ego e o pulso do homem estão ambos feridos, mas ele diz que, como todas as outras vezes, quer que Sally seja sua namorada, mas a garota está decidida a dizer não. Até Gilei acha isto bastante engraçado, mas Bob não. Ele acusa Sally de não sair com ele por causa do cara, e ela começa a corar e a negar ativamente todas as acusações sem fundamento.
Boan só precisa de uma desculpa para lutar, por isso pede a Ji para lutar com ele como um homem a sério em vez de se esconder atrás de uma garota. Ele promete então que se perder, não a incomodará mais. E ao ouvir isso, uma missão secundária surge no sistema de delay sobre derrotar Bob Ben, e a recompensa para isso era o mapa do deserto. Isso desperta o seu interesse e ele concorda imediatamente enquanto Sally olha para ele com preocupação. Nesse momento, Boan tira sua espada de sombra e prepara-se para a batalha. Sally tenta perguntar mais uma vez se Shilei quer mesmo enfrentar alguém que é conhecido como um assassino. Ela explica então que pessoas como ele usam o poder das sombras e alta velocidade. Além disso, as suas armas estão codificadas com sombras e têm uma força e poder de ataque fortes. Mas não importa para Ji, que já morreu uma vez e perdeu esse medo a essa altura. Com isso, eles dois avançam um contra o outro. Quando Shilei está prestes a atingir Bob, ele começa a entrar em pânico sobre por que a sua vida se tornou assim. Mas desde que derrote o cara, estará pelo menos um passo mais perto de deixar o inferno em que estava. Mas infelizmente, o assassino de sombras esquiva-se facilmente dos seus golpes, ao ponto de se rir da tentativa de Shilei de o atingir. Mas depois começa a avançar contra ele, e move-se com uma velocidade que Shilei não consegue decifrar. Isso torna o assassino mais convencido, porque o cara à sua frente parece fraco. Mas isso enfurece Ji, porque ele não consegue entender por que o cara não está atacando. Sally dá-lhe mais uma vez uma saída para ir buscar o velho, mas ele recusa-se a deixá-la sozinha. Além disso, ele tem agora segundas intenções que conta a Sally. Mas a garota não entende e pede mais explicações, ao que ele responde que algo não faz sentido. Desde que entrou no jogo, todos os eventos foram ilógicos ao início. Mas depois, à medida que passava mais tempo, percebeu que alguém está manipulando cuidadosamente o jogo. Ele é interrompido por Boan Ben, que joga uma espada na sua direção e depois começa a gozar com ele por estar sonhando acordado. Mas depois, Shilei responde apontando que o assassino é quem não está fazendo nenhum ataque, então por que haveria ele de ter medo dele? Aparentemente era isso que Boan procurava, porque explica que não ataca um fracote desarmado, e é por isso que agora lhe está dando a sua espada e quer fazer uma batalha justa entre homens. Shilei agarra-a com uma mão enquanto o cara continua a falar sobre como não intimida pessoas abaixo dele para impressionar Sally, mas a garota não se importa com ele. Até Shilei aponta sua hipocrisia e diz que anteriormente ele fez um ataque surpresa contra eles, por isso ele não é exatamente o homem que pensa ser. Mas quando terminam de trocar insultos, Shilei prepara-se para enfrentar um assassino de sombras pelo mapa que ele tanto quer. Mas não vai ser uma batalha fácil e ele sabe. Por isso, sem perder um segundo, ele avança contra o assassino de sombras. Mas este é demasiado ágil, saltando e atacando. Shilei bloqueia o seu golpe. Enquanto ele está ocupado, Sally chama-o e diz que há algo atrás das suas costas. E quando ele se vira, outro clone de Boan está pronto para atacá-lo. O pobre rapaz começa a defender-se de forças que vêm de todos os lados, mas não é suficiente, porque assim que ele consegue localizar Bob Ben, ele já está desaparecendo. Isso preocupa até Sally, porque ela vê que Boan consegue cortar Shilei no ombro, fazendo com que seu HP diminua. Ele dá-lhe então uma oportunidade de se render, mas Shilei nunca desistirá. Ele olha para o seu sistema que lhe dá poder de cura, e usando isso, recupera algum HP. Mas isso faz com que os seguidores de Boan se riam dele, porque aparentemente um curandeiro não é páreo para lutar contra ele. Mas Delay responde então que Boan está com medo porque este curandeiro será capaz de derrotá-lo, e isso impede o assassino de se afastar. Ji prepara-se então para outra oportunidade, dizendo que está pronto para ele, mas Boan também está, e usa seu poder de assassino de sombras para criar clones de si mesmo. O nosso rapaz não gosta desse novo desenvolvimento por razões óbvias, então ele olha para os clones de perto, tentando entender o que está com eles. Mas depois percebe que os assassinos dependem dos seus clones na batalha. Isso significa que um dos clones o distrai enquanto o verdadeiro Bob o ataca. Além disso, eles também podem trocar de posição. Então isso é complicado para Shi. No entanto, Boan continua amargurado por o nosso rapaz ter sido sarcástico com ele. Então ele jura que lhe mostrará seu verdadeiro potencial. Mas o rapaz não se importa realmente. Em vez disso, avança contra os clones enquanto Boan os instrui para se divertirem com a sua nova carne. Nesse momento, uma das variantes ataca o rapaz, mas Shilei consegue bloquear o ataque usando sua espada, e o impacto faz a lâmina do assassino ricochetear. Mas o clone de Boan ainda não terminou, por isso ele ataca novamente, e Shilei continua esquivando dos seus ataques e também a bloqueá-lo sempre que pode. Mas ele também percebe que está tendo dificuldades em bloquear apenas o ataque de uma pessoa, enquanto restam outros dois.
Nesse momento, outro clone aparece e tenta atacar por trás, mas antes que uma única gota de sangue possa cair no chão, o rapaz esquiva do ataque certeiro de Bowen como se nada, e isso choca todos os que estão assistindo, inclusive o próprio Bowen. Entretanto, Shilei percebe que quase morreu de novo, mas depois seu sistema fica louco com todos os pop-ups, dizendo que ele desbloqueou muitos dos poderes ocultos no último momento. Mas Shilei não é ingrato. Ele tem agora de derrotar os outros 2 clones. Mas agora que Bulban viu seu poder, está mais animado, porque mesmo com nova força ele só consegue ferir o seu clone. E agora o verdadeiro jogo começou. Com isso ele ordena sua espada que regresse a ele, e ela voa da mão de Shi e volta para o Bulban. O assassino de sombras diz-lhe que o subestimou a ele e aos seus poderes ao início, mas agora não cometerá o mesmo erro novamente. Então todos os 3 clones fundem as suas espadas em 2 lanças e esmagam-nas no chão ao mesmo tempo, fazendo com que uma sombra estranha se forme em redor de Shi, e da sombra, lanças começam a atingir o rapaz aleatoriamente, e ele tem de se esquivar de todas elas. Uma das lanças corta-o e Shi percebe que o seu HP diminuiu, e ele não tem arma para lutar. E enquanto ele está ocupado a preocupar-se com isso, Bulban aparece das sombras e ataca-o, dizendo que está ali pela sua vida. Shilei é então envolvido num círculo de relâmpagos e voa pelo ar, mas depois um relâmpago atinge do céu e o avô Bully chega mesmo a tempo de parar o soco de Shilei com a sua mão. Ele ordena então aos 2 rapazes que parem de lutar. Shilei treme de toda a adrenalina, mas também está zangado por o velho ter impedido de dar o melhor soco da sua vida. Nesse momento, Sally corre para ele e pergunta se ele está bem, ao que ele responde que sim. Depois, o avô pede aos 2 garotos para voltarem para casa com ele devido à tempestade que se aproxima, mas Bulban não gosta e pensa que Shilei está fugindo da batalha depois do avô ter vindo salvá-lo. O velho vira-se então e avisa o assassino que se ele não tivesse impedido Shilei de dar o soco, ele não estaria ali vivo. E ao ouvir essa certeza da sua boca, Bulban percebe que o homem não estava mentindo, mas o seu ego o impede de acreditar, porque como pode um curandeiro de nível básico ter a capacidade de matar alguém tão poderoso como ele? Então, ele grita que isso não é verdade e que ele teria sido quem o mataria. Entretanto, a atualização no sistema de Shilei mostra que ele venceu o desafio e agora tem o mapa. O avô percebe então que não tem muito tempo antes da tempestade, por isso pede aos garotos para saírem novamente. E por alguma razão os assistentes de Bulban também acreditam nisso, por isso pedem para eles irem também. Mas o assassino é demasiado teimoso para desistir, por isso pede a Shilei para voltar ao campo de batalha vezes sem conta. Mas o rapaz ignora-o completamente porque já não resta nada pelo que lutar. De volta à aldeia, Sally está tratando das feridas de Shilei novamente, porque ele está se mexendo demasiado para o gosto dela, e ela não consegue aplicar os remédios nele assim. Ele pede então desculpa por todos os problemas que causou, mas Sally está grata e feliz por alguém a ter defendido. Entretanto, Shilei está ocupado a pensar em como não consegue curar-se naturalmente, mas precisa de ajuda. Depois, a curiosidade leva melhor sobre ele, e ele pergunta se Sally e o avô conheciam Bulban anteriormente, e a garota responde que ambos cresceram juntos como irmãos. Nesse momento, Sally termina de o dar pontos e começa a sair. Shilei olha para fora a chuva e pensa na sua mãe e em como ela deve estar em pânico por ele. Mas agora que tem o mapa, está esperançoso de que encontrará o Palácio de Deus e voltará para ela muito em breve. Ele quer partir para a jornada assim que a chuva parar, mas então, de repente, surge uma nova notificação dizendo que ele obteve uma nova chave. Confuso, ele tira uma chave dourada do ar. Aparentemente, durante as batalhas, ele receberá caixas aleatórias cheias de tesouros, e usando a chave, pode aceder a ela sempre que quiser. Isso dá-lhe muito mais esperança de que deixará o lugar amaldiçoado em breve, e ele veste o casaco para começar a mover-se. Mas então, nota o avô Wooly entrando. O velho pede desculpa por não ter vindo vê-lo mais cedo, mas depois olha bem para o jovem, e Shilei diz que os seus ferimentos são menores e vão curar em poucos dias. O avô então diz que não esperava que ele fosse capaz de derrotar Bulban, porque ele é o assassino mais forte da aldeia. Shilei diz que só se saiu bem porque Bulban o subestimou, mas o velho sabe melhor. Ele diz que Bulban não é apenas conhecido pela sua força física, mas também pela sua força de vontade e espírito, e ele venceu por mera coincidência. É quando ele pergunta o que correu mal com Bulban, e isso faz o avô pensar na sua infância. O velho começa o seu conto dizendo que ele e Sally vieram para o deserto há 10 anos, quando chovia com muita força, mas quando passaram por uma casa, viram um monstro demoníaco atacando alguém. Mas chegaram demasiado tarde, e o monstro já tinha matado algumas pessoas. No entanto, uma criança sobreviveu e o velho conseguiu salvá-la usando sua magia de relâmpago. Ainda assim, o monstro sobreviveu, mas fugiu dali. No final, a criança que era Bulban ficou a chorar pelos seus pais, e o velho adotou-o. Mas desde esse dia, Bulban fez como missão da sua vida encontrar o monstro e vingar seus pais, e devido a essa obsessão, ele perdeu o bem que o velho lhe tinha ensinado. Isso faz Shilei perguntar-se se nem o avô Wooly foi capaz de derrotar o monstro, quem poderoso ele devia ser.
Ele está pensando no seu plano de escape e percebe que não é páreo para todos os monstros lá fora. É então que se vira para o velho e diz que ele precisa de o treinar para que ele se torne forte e sair deste lugar. Mas o avô não quer saber e ignora-o. É então que Shilei insiste e percebe que cometeu o mesmo erro que Boban ao ser impulsivo. Mas então, de repente, o velho diz que o rapaz pode encontrá-lo na encosta da colina e, se conseguir passar no seu teste, será treinado. Shilei anima dizendo que o fará, e o avô percebe que o rapaz definitivamente tem algo que o distingue das outras pessoas devido às suas capacidades de combate, e se ele for suficientemente forte, então será o bilhete de saída do mundo amaldiçoado. Nesse momento, Julie recebe uma notificação sobre uma missão diária pedindo-lhe para fazer alguns exercícios que parecem extremamente difíceis. Mas como precisa de pontos de atributo, ele aceita a missão. No dia seguinte, antes de alguém estar acordado, Shilei treina usando um tronco gigante e exibe os seus músculos e abdominais. Até ele percebe que gosta de ter um desafio, e quando sua missão termina, ele cai no chão exausto. Começa então a pensar onde deve colocar seus pontos de atributo e decide-se pela estamina e defesa. Nesse momento, Sally chama o seu nome e corre para ele para lhe dar o café da manhã porque presume que ele esteja com fome depois de treinar durante tanto tempo. Julie põe-na então a par, dizendo que o velho prometeu que o treinaria assim que ele passasse num teste. E isto choca Sally imenso, mas ela encoraja-o, dizendo que ele certamente passará e desbloqueará o seu atributo desperto. Julie está confuso porque pensa que a cura é o seu atributo, mas Sally esclarece que ser um curandeiro é uma profissão que lhe foi dada por Deus. Ele ainda pode despertar o seu próprio atributo elemental baseado nas suas capacidades pessoais. Sally explica então que o seu atributo é o fogo, o do avô é o trovão e o do Bo é a sombra. Shilei diz então que está entusiasmado porque também quer ver de que é feito o seu espírito. Aparentemente, o mundo dos jogos está dividido em 5 áreas. Uma é o deserto de Latínia, conhecido pelo comércio. A oeste existe a terra vulcânica Megária, terra natal dos cavaleiros de dragões. A norte existe a terra do inverno com seus monstros ferozes e cristais. No lado leste, a floresta de Bergma tem elfos mágicos e outros tipos de bestas míticas. E no sul fica a terra chibética, onde vivem anões conhecidos pelo seu artesanato. Sally explica que, segundo os rumores, o Palácio do Deus está ligado ao mar sem fim do mundo dos deuses, e se ele passar por lá, alcançará o seu objetivo. Sally compreende agora que os rumores podem ser verdadeiros, e Shi promete então que são verdadeiros e que podem deixar o lugar. A garota sorri para ele. Nesse momento, o avô interrompe-os e pensa que Sally já confessou algo ao rapaz, e a pobre garota apenas gagueja de embaraço. O velho volta então a sua atenção para o rapaz e pergunta se ele está pronto para o seu teste, e Shi responde confiante que sim. Com isso, o avô começa o seu discurso dizendo: em todas as raças, uma coisa é a mesma, e isso são os elementos de poder, que agem como a base do mundo, e estes incluem tudo que ele não pode tocar ou ver, como luz, água ou trovão. Para dominar o poder elemental, ele deve sentir esse poder e despertá-lo, tal como o velho pode fazer com o trovão. Mas a chave é que ele deve senti-lo a percorrer o seu corpo. Com isso, ele toca no chão e um portal abre-se. Ele informa a Shilei que a magia o transportará para uma masmorra monstruosa algures desconhecida. Ele entrega-lhe então a sua espada, dizendo que o rapaz tem 3 dias, e depois disso ele abrirá o portão. A tarefa de Shilei é matar o rei das bestas e trazer-lhe a sua cabeça, e só então ele passará no teste. Mas durante isso, ele terá também de libertar a sua força elemental, porque só assim será capaz de combater o monstro. O velho dá-lhe então uma última oportunidade de desistir. Mas ele apenas sorri para ele, dizendo que nunca desistirá e que certamente trará de volta a cabeça da besta. Depois, vira-se e recebe uma notificação do seu sistema sobre a sua missão. Ele clica em confirmar e, num instante, voa para o desconhecido. É então que o velho diz a Sally que o monstro que Shi foi enviado para matar tem uma defesa forte, e apenas quem alcançou o seu pleno poder elemental o pode matar, e a melhor maneira de despertar esse poder é empurrar o corpo para situações desesperadas. Nesse momento, Shi chega ao local e começa a vaguear. Ele nota que a areia é preta, o céu é preto sem qualquer luz e o lugar cheira mal. Ele abre então o seu sistema novamente para ver como pode combater um monstro de nível boss com o seu nível atual. Por isso, decide que precisa de fazer algumas missões secundárias para subir de nível primeiro. Nesse momento, algo tenta atacar por trás, mas ele esquiva-se com sucesso. Ele percebe que já foi avistado e depois olha para o monstro voador chamado Dotan.
Gilei tira então a espada, sabendo que o ajudará na batalha, e depois avança contra o monstro com total confiança, porque não é um novato. Ele luta tanto e tão eficientemente que consegue sentir o poder nos seus ossos. Ele abate tantos monstros que tem a certeza de que o ajudarão a subir de nível. Algures, Boom está treinando sozinho e continua a repetir que não importa o quanto tente, a prática ainda não é suficiente. Ele luta tanto que a rocha explode, mas não consegue entender como não foi capaz de derrotar um curandeiro de nível básico. Além disso, até o avô Wooly teve que usar um tipo diferente de poder para parar o rapaz, o que apenas o deixou mais curioso sobre Ji. Enquanto isso, Gilei está se divertindo imensamente matando todos os monstros como se nada fosse. Ele abate tantas feras que atinge o nível 25 e recebe 45 pontos por recompensa. Quando termina, o sistema pede para abrir a loja médica por 15 níveis, e ele fica irritado porque não quer gastar todos os seus ganhos em uma única coisa. Mas ele também sabe que fazer isso no futuro será mais difícil. Por isso, compra a loja instantaneamente. Com isso, ele obtém poções de recuperação e de melhoria, e isto deixa feliz, porque significa que será capaz de se recuperar imediatamente em batalhas futuras. Ele sente que tem agora 2 vidas e está mais confiante. Restam agora apenas 2 níveis, e ele tem fome. Então compra algum pão e percebe que os pães de Sally eram muito melhores do que estes. Depois de vaguear por 2 horas, fica aborrecido, mas ainda precisa seguir o mapa. Ele começa então a distribuir seus pontos de atributo para aumentar seu físico, força, magia e capacidades de defesa. De volta ao deserto, Sally está preocupada com Gilei e pergunta ao seu avô se ele ficará bem lutando contra um monstro poderoso. O velho diz que deixou uma marca na espada e se Gilei estiver em perigo, ele irá tirá-lo de lá. Sally investiga mais e o seu avô pousa as ferramentas para dizer que encontrou o lugar acidentalmente, quando estava caçando. Mas recusa-se a explicar mais, e depois a manda embora. Mas Sally é esperta e sabe que algo estranho está acontecendo. O avô então dá um passeio e fala consigo mesmo, dizendo que sabe que Shi vai querer deixar o lugar de qualquer maneira. Então a única forma de mantê-lo seguro é mostrar a ele a dura realidade do mundo, o que o fará desistir de seus sonhos. Mas embora ele saiba que Shi não pode vencer, ele ainda reza para que ele mate a fera, porque ele também tem esperança de que o garoto os tire daquele lugar. Enquanto isso, Shi ainda está caminhando tentando encontrar o lugar da fera quando alguém pede ajuda. Ele se vira para ver uma mulher e seu bebê correndo por suas vidas. Ele fica confuso ao vê-los em um lugar tão perigoso, e nesse momento a mulher pede ajuda a ele. Ele então olha para a distância onde 2 monstros gigantes estão acompanhados por um menor, mas todos são assustadores o suficiente para fazer a mulher tremer de medo. Os monstros de Lutônia são como tanques que se movem lentamente, com XP e poder muito altos, e isso inclui as 3 feras selvagens paradas na frente de Shi. Ele percebe que o intelecto do meio é muito superior aos dos outros 2, então ele saca a espada e se prepara para lutar. Mas isso também significa que ele não está muito longe da fera que deveria matar. Ele se pergunta como a mulher e seu filho foram parar naquele lugar, mas ele não tem tempo para respostas agora, pois precisa protegê-los. O Homem-Fera diz que Baroto deve baixar a cabeça e se render, mas Shi não conhece tais palavras, então o monstro pede aos seus 2 guarda-costas para despedaçá-los. Mas eles não são nada diante das habilidades de luta de Shilei, e ele derrota os monstros como se fossem moscas. Ele se tornou muito mais forte após subir de nível, e isso o deixou empolgado. O Homem-Fera chama seu outro guarda-costas para atacar o garoto, mas ele está com muito medo de lutar, então ele começa a fugir da batalha enquanto seu chefe pede desesperadamente que ele volte. Mas então o Homem-Fera diz que ele mesmo matará o garoto, o que não termina bem para ele, pois Shi já está em sua garganta, ameaçando-o a largar a arma ou então ele o abrirá ao meio. Ele então pergunta por que ele estava perseguindo a mulher, e o monstro diz que é um servo de Deus, e que se ele o matar será amaldiçoado por seu Deus. Mas nesse momento, Shilei faz um corte perto de seu rosto, e o monstro grita de dor. Ele então o ameaça, dizendo que seu próximo golpe será muito pior se ele não disser a Shi onde fica o covil da fera.
Como covarde que é, o Homem-Fera então aponta para a montanha e Shi percebe que o cara não está mentindo, porque aquele lugar condiz com a descrição do que o mapa está lhe mostrando. Aparentemente, aquele lugar é a Montanha da Rocha Negra, e enquanto ele examina o local, o monstro tenta correr para comer a mulher e seu filho. Ele então os usa como isca para ameaçar Shi, dizendo que usará sua força total, mas não funciona muito bem, porque em um segundo, Shi-Lei e outro homem misterioso avançam em sua direção e a fera fica tão confusa sobre para onde olhar. Mas no fim das contas, ele se machuca dos dois lados e voa pelo ar como um frisbee. Quando a poeira baixa, Shi e o outro cara se olham, e o herói comenta que o loiro tem bons movimentos. Aparentemente o cara também é legal. E é aí que Shi percebe que não está sozinho, mas acompanhado por outros humanos também. Ele pergunta por que eles estão aqui, e o homem loiro responde que há 3 dias ele e seus companheiros foram misteriosamente teletransportados para este lugar, e no caos, seus companheiros também foram sequestrados pelos Homens-Fera. Então ele começou a procurá-los e encontrou o resto dos humanos. Ele se apresenta como Joss, um guerreiro, enquanto aponta para Felorga, um assassino, e Rachel, uma curandeira. Shi-Lei gosta desses caras, então é caloroso com eles. É quando o loiro pergunta se ele sabe por que foram transferidos para aquele lugar, mas nem ele tem a resposta. Ele então nota os Homens-Fera tentando escapar de fininho, mas todos os guerreiros o cercaram, e o monstro olha para todos eles com medo. Ele começa a lançar maldições vazias, mas então Shi-Lei diz seu nome real e o Homem-Fera para, pensando em como ele sabe seu nome. É quando o cara diz que se quiser viver, deve responder a todas as suas perguntas com a verdade. O monstro implora dizendo que já está falando a verdade, mas não adianta para Shi-Lei, pois ele já sabe de tudo isso. O monstro então tenta argumentar que ele é apenas um rank baixo na tribo, e seu único propósito é coletar humanos para servir de alimento para seu deus. Isso enfurece Shi-Lei e Joss, que olham para o Homem-Fera como se fossem matá-lo. De volta ao deserto, o avô Woolley está visitando Delktown para uma reunião, quando um dos presidentes pergunta se ele enlouqueceu, pois o velho ainda acredita em rumores sobre o Palácio de Deus depois de tantos anos. O cara de cabelo verde, que é Hicks, e possui o elemento vento com o superpoder de um mago, diz que mesmo que ele encontre o palácio, ainda não haverá como derrotar os monstros que guardam o lugar, porque o velho está depositando esperanças em um garoto que nem sequer dominou seus poderes elementais ainda. O avô ouve o cara enquanto alerta sobre as consequências de enfurecer e desrespeitar Deus, dizendo que seria mais fácil para ele matar o garoto e implorar por misericórdia. Mas o avô tem seus próprios comentários, dizendo que o Deus que o cara está falando pode torturá-los e tratá-los como vermes quando e como quiser. O conselho também não tem medo de trocar inocência por uma chamada paz. E na realidade, eles não são heróis, mas um bando de fracos sobrevivendo apenas através do sacrifício de outros. Ao ouvir isso, o homem começa a gritar de horror e tenta ameaçá-lo com sua mágica, mas o avô já tem um escudo de trovão ao seu redor, e isso enfurece ainda mais. O velho então sai como um herói, dizendo que não pode mais ficar calado quando pessoas inocentes estão sendo sacrificadas. E se isso significa que ele tem que lutar contra Deus, então ele o fará com prazer. Hicks então começa a carregar seus poderes também. Mas outro membro do conselho o impede de fazer isso, e o Homem Verde fica apenas assustado. De volta ao deserto, Di-Lei se depara com a percepção de que isso não é mais um jogo para ele, pois todas as pessoas que conheceu aqui não são NPCs, mas seres humanos vivos, e ele tem que ajudá-los também. É quando ele se lembra de que em sua vida humana leu sobre o antigo deus do Egito, cujo palácio é selado por um deus forte, Hashem. E ele pensa se o palácio do deus Cawley está perto do covil do monstro ou não. Mas então ele olha para as coordenadas e percebe que o palácio do deus e o covil estão em 2 direções diferentes. Então ele começa a pensar se o monstro está guardando o lugar de outro deus. Mas então ele é interrompido por Joss, que o convida para ir ao covil da fera com o resto do grupo, e Di-Lei sorri. Ele então diz ao garoto que Rachel pode criar uma barreira mágica e aumentar seu poder elemental para que possa ficar e proteger a mulher e seu filho. A garota está decidida a seguir essas ordens. Com isso, eles começam sua jornada, mas o Homem-Fera os avisa que se entrarem no covil, todos morrerão. Mas suas ameaças não funcionam com Shi, porque o garoto começa a insultar o Homem-Fera, fazendo-o gritar de constrangimento. É quando Joss puxa suas cordas e o força a caminhar com eles, enquanto ele tenta encontrar uma maneira de não ir com o grupo. Dentro da caverna, mais Homens-Fera descansam enquanto crânios de pessoas mortas jazem ao redor deles.
Um grupo de monstros leva uma gaiola cheia de humanos em direção ao seu rei e oferece a comida a ele enquanto esperam por suas próximas ordens. O rei, que tem olhos verde-neon, olha para os homens-fera com raiva e, nesse momento, outra força surge e congela todos os monstros até a morte. Um herói emerge no meio e se apresenta como o grande mago IgM, jurando que libertará todos os inocentes. Ele tem todo um exército de heróis com ele para se vingar dos monstros por matarem todos os inocentes. Ele carrega seu poder e lança uma nevasca de espadas de gelo em direção ao rei, que está sentado em seu trono como se nada estivesse acontecendo. Mas as lanças de gelo não o atingem por causa de uma camada protetora ao seu redor. Isso assusta Nam. De repente, com o poder do rei, ele é erguido no céu enquanto todos os outros heróis olham para ele com impotência, e Nam grita de agonia pela magia. O rei o tortura o suficiente para que o mago exploda no céu, e os outros heróis tremem de puro medo e choque. Mas o rei das feras, Sunil, que tem nível 85, olha para sua próxima refeição. O Homem-Fera de baixo escalão observa como o grupo desses jovens heróis derrota facilmente diferentes monstros, especialmente Shi, que parece ser o mais especial para ele. Ele pensa de onde o garoto surgiu, mas Shi está focado apenas em como estão se aproximando do covil das feras, pois todos os monstros continuam ficando mais difíceis de derrotar. Ele então olha para seu sistema e percebe que não está subindo de nível tão rápido quanto esperava. Ross se aproxima e pergunta se ele ainda não está confortável com a intensidade das batalhas, porque ele é a primeira pessoa que o herói viu derrotando monstros tão poderosos sem recorrer aos seus poderes elementais. Ele então ri, dizendo que Shi é o seu escolhido e lhe oferece um emprego em sua guilda depois que todos saírem dali. Isso chama a atenção de Gilei, mas então Ross começa a falar sobre garotas em seu lugar e isso o deixa envergonhado. É quando um dos membros do grupo lembra Ross que sua chamada guilda tem apenas um membro, que é ele mesmo, o que faz Ross gaguejar. Mas eles não têm tempo a perder, então Felorga aponta para a caverna e diz que o covil do monstro deve ser ali. Gilei pede confirmação ao Homem-Fera, mas vê um pedaço de corda e percebe que ele deve ter fugido enquanto lutavam, mas o monstro não fugiu do covil. Em vez disso, ele correu para dentro dele, para informar o rei e obter recompensas por seu intelecto. Ross para na entrada da caverna e pelo cheiro percebe que estão no lugar certo, e com isso todos entram. Eles caminham por entre todos os crânios, mas não encontram nenhum Homem-Fera, o que alerta Ross. É quando eles chegam diante de 3 caminhos diferentes e decidem que precisam se separar em 3 direções. Então Ross marca a mão de todos com a marca da forma de chamas e diz que se algum deles encontrar perigo ou descobrir novas informações, pode pressioná-la como um botão e se teletransportar uns aos outros. Então eles são separados em cavernas diferentes. Mas, antes de ir, Ross os lembra de dizer um mantra que ele os ensinou caso entrem em perigo. Gilei corre para dentro da caverna e percebe que precisa subir de nível imediatamente, mas o lugar não tem feras. Ele corre até encontrar um bando de carniceiros comedores de cadáveres mastigando humanos mortos. Ele saca sua espada e se alegra, mas então percebe que o monstro não está sozinho, ele acabou de entrar na caverna deles. O Homem-Fera que fugiu antes vai até seu rei e diz que 3 vermes entraram em seu lugar sagrado, mas as armadilhas que montaram para eles significa que os humanos estarão mortos em pouco tempo. Não é o caso de Shi, que está matando todos os carniceiros comedores de cadáveres como se fossem mosquitos. Mas ele também não está ganhando muitos XPs com eles, e isso o irrita. Mesmo assim, ele continua a matar até ter eliminado 999 carniceiros comedores de cadáveres, o que fez com que Shi subisse para o nível 14. Além disso, ele obteve habilidades profissionais, incluindo luz sagrada, corte de aniquilação e bênçãos. Ele tem a opção de escolher 2 entre 3 habilidades, e após pensar bem, ele seleciona o combo de bênçãos e corte de aniquilação. Ele então começa a pensar em seus novos amigos e se estão bem ou não, mas então ele olha para a marca de fogo em sua mão que ainda não pulsou, e isso significa que ambos estão seguros por enquanto. Mas então ele volta sua atenção para os carniceiros que estão vindo à sua direção. Enquanto isso, Joss está usando seu pisoteio de chama infernal para matar todos os monstros de uma vez.
Mas então ele começa a ouvir uma melodia e todos os carniceiros olham para trás para uma garota se aproximando deles que quebrou suas correntes. Ela começa a cantar e Joss o confronta dizendo que ela deve ser quem enviou todos os monstros para ele. E a garota sorri para ele. Mas então, a terra se abre e tantas mãos começam a agarrar Joss e puxá-lo para baixo com elas. O herói luta e percebe que a garota bizarra agora está parada bem perto dele, pronta para sua refeição, e Joss recua com nojo. O pobre Joss pensa que provavelmente morrerá ali agora, mas nesse momento Shilei chega e em um movimento rápido corta os braços dela. As mãos param de tocar Joss, e a garota olha para o garoto chocada com o fato de ele conseguir parar dar. O herói então joga a cabeça do monstro em direção a ela, dizendo que ele foi uma morte fácil para ele. Ao ouvir isso, ela começa a gritar e Joss tenta avisar o garoto, mas todas as ondas sonoras não fazem nada a ele. E com outro movimento rápido de seu novo poder de bênçãos, Shi a mata, dizendo que a voz dela o está irritando. Joss está elogiando o garoto quando suas mãos começam a zumbir, e eles percebem que é a marca da chama, o que significa que Felorga está em perigo. O pobre Felorga está lutando contra uma serpente infernal de nível 55, e sua força é pequena demais para ele se defender, quanto mais para matar. A cobra o arremessa longe, e o pobre Felorga voa e bate na parede, fazendo com que o sangue comece a jorrar dele. Ele também pensa que morrerá nesta caverna de feras quando, felizmente, Shilei chega e usa sua espada para desviar a serpente. Shilei pergunta ao seu novo amigo como ele está, mas o cara está chocado demais ao ver tamanha força para responder. Joss então cuida dele e Felorga diz que nunca encontrou um monstro como aquele antes. E isso os faz perceber que se encontrarem o Rei das Feras, com certeza morrerão. Mas então Shilei os impede de pensar demais, dizendo que o que os está segurando não é o Rei das Feras, mas o próprio medo. Ele diz que para sair daquele lugar terá que lutar contra o Rei das Feras e muitos outros monstros como ele. Portanto, ele tem que arriscar sua vida, e ao fazer isso, não tem tempo a perder com seu medo. Ele diz orgulhosamente que a luta terá que terminar, e quando a serpente tenta atacar novamente, todos os Eropes se preparam para dar tudo de si. Joss inicia o ataque e, usando seu chute de poder, atinge a cobra com força. A serpente então lança fogo contra ele, que ele desvia, dando tempo para Felorga ativar seu poder elemental e usar a mão de Giso para agarrar a cobra pela garganta. Joss então dá o sinal para Shi, que salta e usa sua espada para esfaquear a cobra através de sua armadura. Ele causa uma rachadura e a camada protetora é destruída em 20%. Mas isso não é suficiente e ele continua esfaqueando até perfurar a escama da armadura protetora da serpente infernal. Ele então começa a arrastar sua espada e fatiar a cobra até o final. Joss e Felorga parecem felizes ao ver a serpente morrendo, e devido a isso, Shi ganha uma arma oculta chamada Manopla da Chama Infernal. Ele a aceita e então olha para a manopla flamejante em sua mão. Enquanto isso, Joss está confuso sobre como Shi pode ficar tão poderoso em tão pouco tempo desde que se conheceram. Eles ouvem então um barulho vindo do corredor escuro e encontram seu prisioneiro Homem-Fera de antes. Sem perder tempo, Joss e Shilei o atacam, e o pobre coitado voa pela sala, certamente quebrando seus ossos. Joss pergunta o que ele está fazendo ali, e ele diz que se perdeu porque o Rei das Feras ativou as armadilhas. E isso faz sentido para Shi. Ele continua a brigar na frente dos heróis quando Joss o chuta novamente e pede que ele os leve ao Rei das Feras imediatamente. O Homem-Fera os leva para a frente de uma parede, diz um cântico secreto e uma porta gigante se abre. De volta ao deserto, o avô Uli observa o tempo piorar e então vai até seu armário onde guardou sua armadura. De repente, Boom o interrompe, dizendo que deixou de ser teimoso e finalmente viu sua armadura, pois é sua esperança de que eles deixem o lugar. O velho não sentiu sua chegada, mas Boom esclareceu sua confusão e disse que quer se juntar à sua equipe que deixará o deserto junta, porque ele pode lutar contra o monstro que matou seus pais. Ele parecia determinado e até o avô percebe que não faz sentido impedi-lo. Enquanto isso, de volta ao covil dos monstros, o Homem-Fera aponta o corredor em direção ao rei. Mas Shilei pergunta o paradeiro das pessoas que foram capturadas e presas. Ele diz que conhece o lugar, então Shi pede aos seus novos companheiros para irem salvar seu amigo. Mas Joss interpreta isso como um insulto e pensa que Shilei os vê como fracos e um fardo, mas o garoto não nega isso. Justo nesse momento, um sinal de alerta começa a surgir em seu sistema, e ele percebe que o chefe está por perto, e ele tem apenas 10% de chance de sobrevivência. Isso o irrita porque ele tentou subir de nível antes de chegar aqui, e ainda não é o suficiente. Felorga pergunta o que está errado com ele, e Shilei o dispensa, dizendo que lidará com o Rei das Feras sozinho, enquanto eles devem ir salvar os prisioneiros, mas Joss recusa sua oferta de piedade, dizendo que nunca deixará seu amigo sozinho em um campo de batalha.
Shilei tenta argumentar dizendo que a taxa de sobrevivência deles é muito baixa, mas Joss diz que isso não importa, porque é hora deles retribuírem o favor de terem suas vidas salvas. Shilei percebe que desde criança resolve todos os seus problemas sozinho e isso fazia se sentir solitário, mas agora ele tem 2 novos parceiros e não está mais sozinho. O Homem-Fera urge os heróis a entrarem, pois está com medo de que seu chefe o mate se ele entrar. Então todos decidem entrar por conta própria. Mas quando entram, veem que não há ninguém lá. O trono está vazio e até o Homem-Fera fica confuso, pois o rei geralmente fica sentado ali. É quando a porta atrás dele se fecha subitamente e Felorga começa a sentir uma força mágica o erguendo no ar. Tanto Joss quanto Shilei olham para o amigo com horror, e o herói então olha de volta para o trono e vê Lord Senil. O pobre Felorga começa a tossir sangue, e isso assusta Shilei, que avança contra o chefe para atingi-lo, mas ele apenas colide com o escudo protetor ao seu redor. Mas o ataque funciona, porque a magia em Felorga é liberada, e Joss segura o garoto em seus braços. Enquanto isso, Shi não acredita que o Rei das Feras conseguiu aparecer em seu trono sem que ele percebesse, e até desviar seu ataque sem qualquer esforço. Felorga tenta usar seus poderes, mas ainda está fraco e ferido, e quando Joss pede para ele ir com calma, ele urge o seu amigo a lutar. Nesse momento, ele usa seu movimento característico para transportar Joss em direção ao rei. O homem dá um salto enorme. Felorga o atinge com a mão enquanto Shi usa sua espada para golpeá-lo. Todos atacam ao mesmo tempo, mas não funciona e nenhum dano foi causado ao Rei das Feras. Em vez disso, ele faz um movimento com a mão e todos os 3 heróis são atingidos por ele. Shilei percebe que a habilidade de chefe do rei está cobrindo todo o seu corpo, e então pergunta aos seus companheiros se eles estão bem ou não. Nesse momento, o rei se levanta e diz que quer brincar com os humanos porque eles lhe parecem interessantes. Ele então desaparece e Shi o mata surgindo na frente de Joss, e antes que o pobre homem perceba, ele lhe acerta um soco no estômago, fazendo-o tossir sangue. Joss então reage e usa seu punho de ferro para atacar novamente, mas não funciona porque o chefe o detém, assim como todos os seus outros ataques. O rei então lhe dá uma cabeçada, fazendo com que Joss quebre os ossos e caia no chão derrotado. E com isso o monstro desfere seu golpe final, fazendo todos gritarem pelo seu pobre amigo. Quando a poeira baixa, o rei olha para baixo, mas vê que o corpo morto de Joss não está lá, e ele atinge apenas o chão. É quando ele percebe que Shi pegou seu amigo e o tirou dali. Felorga corre até seus amigos e Joss pede desculpas por ser um fardo, mas Shilei não se importa com isso. Ele promete a eles que lidará com aquele desgraçado, então saca sua espada. O rei fica irritado porque estava se divertindo com os humanos, e quando Shilei parece entediado, ele tenta atacá-lo, mas como um herói, ele usa a manopla que ganhou antes e para o seu ataque. Joss olha para o amigo e percebe que ele é muito forte. Até o rei fica chocado porque ninguém nunca bloqueou seu ataque, mas isso também o excita. Com isso, ele usa seu poder e desencadeia 7 infernos sobre Shilei. O garoto bloqueou seu ataque novamente usando a espada, e usando o novo poder de bênção que possui, atinge o rei com tanta força que ele voa pelo ar como um tomate. Mas Shilei não para por aí. Ele continua atacando-o, dizendo que vingará o que ele fez aos seus amigos e a todas as pessoas inocentes. Então ele usa seu corte de aniquilação nele e a coroa do monstro voa longe. Mas não é só isso. Centenas de lobos saem dele e Shilei usa sua mão para detê-los. Mas isso não é suficiente para o Rei das Feras, que usa seu cajado de crânio para atacar por trás. Shilei não vê o ataque chegando e sua espada e o sangue pingam no chão. O pobre coitado arfa de dor, mas ainda se levanta apesar do sofrimento. O rei então usa sua mão e suga seu poder elemental, e Shi pensa que este pode ser o fim para ele, pois nunca viu tamanha força bruta. O rei tornou-se agora um monstro avançado enquanto ataca o já ferido Shi. O pobre garoto sai voando e é chutado repetidamente até ser deixado agonizando no chão. O monstro ri e então se aprimora ainda mais e começa a ser racista contra os humanos por serem tão impotentes e sem valor. Ele parece tão assustador que até Shi Li começa a aceitar suas palavras cruéis e tudo de sua vida real começa a voltar para ele, e ele percebe que tem muitos problemas internos. É quando sua mãe aparece em sua visão dizendo a um jovem Shi que é hora de irem para casa. De repente, uma luz branca sai do corpo quase morto de Shi e então sua espada se transforma em uma arma monstruosa muito legal. O rei monstro olha para seu oponente enquanto ele se levanta sobre os 2 pés, agora saudável como antes, mas desta vez com uma espada gigantesca e armadura e corpo aprimorados. Quando Shilei estava quase morrendo, ouviu alguém chamando seu nome, e quando abriu os olhos percebeu que não estava mais na caverna, mas flutuando no espaço profundo, observando os arredores. Confuso, ele começa a acreditar que está morto, mas então uma voz o interrompe, dizendo que ele ainda não morreu.
Gilei olha para trás e vê um velho flutuando acima dele, e quando ele diz seu nome, o garoto fica chocado. O velho anjo então diz que também não sabe quem ele é, mas tudo que ele sabe é que está naquele lugar há milhares de anos. Mas então uma voz lhe disse que alguém o tiraria dali e essa pessoa é Chili. O garoto não tem tempo para conversa fiada, então diz que precisa sair dali o mais rápido possível. Mas então o velho estende a mão a Chili, pedindo para ser seu mestre. O homem então explica que, de acordo com as vozes, ele só pode sair do lugar se alguém se tornar seu mestre, então ele está praticamente implorando para que faça isso. Gilei sente pena dele e diz que se ele precisa sair desse lugar, ele o fará, e com isso, ele aperta a mão do anjo. De repente, eletricidade começa a percorrer seu corpo e Chi sente uma energia escura e estranha infiltrando nele. Ele então se transforma de volta no covil do Rei Monstro, onde percebe que o velho não estava mentindo para ele. Mas agora ele consegue sentir a energia em seu corpo, e é aí que recebe a notificação de que despertou o elemento do caos. Até ele fica chocado ao ver isso e percebe que o velho deve ser seu poder elemental. O Rei Monstro fica chocado porque para ele, apenas alguns segundos atrás o garoto estava praticamente morto, mas agora parece ter se tornado mais poderoso do que antes. Até Gilei sabe disso, porque seu sistema diz que devido ao desbloqueio do poder elemental, todos os seus poderes foram amplificados. Ele então olha para a espada do velho e percebe que ela também atingiu sua forma final. Com nova confiança, ele reinicia seu ataque e avança contra o Rei das Feras. O monstro é arrogante, mas então Gilei explode sua bolha de defesa como se não fosse nada. O rei tenta atacar novamente com toda a sua força e poder, mas com apenas um corte explosivo caótico do garoto, o monstro voa como uma mosca. Ele consegue arranhar Chi, mas isso não ajuda o caso do rei, porque ele então usa seu poder elemental para obliterá-lo. Em microsegundos, o chefe Sunil é morto e Chilei recebe uma mensagem em seu sistema informando que ele cumpriu sua missão. Ele até recebe um baú de tesouro preto como recompensa. Está quente e ensolarado no deserto de Latina e Boom, e o avô estão aproveitando este tempo para plantar arroz, enquanto Sally se pergunta sobre seu novo amigo e sua segurança. É quando o velho diz que se Chilei não retornar hoje, ele sairá para procurá-lo. Mas justo nesse momento, o chão começa a tremer e um portal se abre. Quando o vento baixa, Sally e Bob olham para o avô em busca de respostas, que responde que foi uma onda de choque liberada quando um monstro poderoso morre no deserto. Isso significa que Gilei matou o chefe e encontrou seu poder elemental. De volta à morte da fera, o Homem-Fera fraco olha para seu chefe morto com descrença. Até Phil e Joss parecem não entender o que acabou de acontecer. Eles olham para Gilei e se perguntam como ele foi capaz de obter seu poder elemental e como conseguiu matar o monstro tão rapidamente. Phil pergunta então no que o garoto está pensando, e Gilei responde que precisa verificar todos os prisioneiros enquanto ambos descansam devido aos seus ferimentos. Ele se vira para o Homem-Fera e pede que ele lhe mostre o caminho, e o pobre coitado responde instantaneamente. Mas Gilei está agora em um transe próprio, porque começou a acreditar que sua vinda para cá não foi um erro. É quando, de repente, ele começa a sentir algo, e assim, ele se transporta de volta ao deserto com a ajuda do avô Uleilei. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, ele desmaia de exaustão e acorda vendo uma mulher pairando diante dele, perguntando quanto tempo ele quer dormir. Gilei reconhece instantaneamente sua mãe e a abraça desesperadamente, dizendo que sentiu sua falta. A mulher, que na verdade era Boom, interrompe dizendo isso, e Gilei se recompõe rapidamente. Boom então lhe dá comida e diz que eles terão o seu duelo quando tudo se acalmar. Com isso, ele sai do quarto enquanto Gilei olha para sua mão e tenta se lembrar do que aconteceu com seus novos companheiros. É quando seu sistema apita novamente e ele se lembra do baú do Rei das Feras. Ele então pega a chave que conseguiu quando derrotou o Bob Ban e, por sorte, ela serve. Os pop-ups em sua tela mostram que ele recebeu muitos presentes, incluindo o anel de proteção de Lord Sunil e um item oculto lendário, que é um ovo. Gilei pensa que é para ele comer, quando de repente o ovo começa a rachar e ele pensa que pode estar ganhando um novo bicho de estimação. Mas então um bebê surge da casca e começa a chamar Gilei de papai. O pobre garoto fica assustado porque não tem ideia do que se meteu. Gilei fica irritado porque quem ganharia uma criança como recompensa em um baú? Então ele tenta abrir o menu para saber o que isso significa, mas o sistema lhe diz que ele precisa fazer um upgrade primeiro. Isso o irrita ainda mais, porque agora ele percebe que a criança está apegada a ele, e ele nem sabe por que o bebê continua chamando-o de papai.
Ele pega a criança como se fosse um vegetal e diz que não é o pai dela e que não pode ficar com ela porque tem coisas mais importantes para fazer. Então ele a entregará ao vovô Wu Lei Lei e Sally para a segurança. Mas isso fere os sentimentos do garotinho, que começa a chorar. Não importa o que Ji Lei faça, ele ainda não consegue fazê-lo parar de chorar. É quando o seu sistema mostra um aviso dizendo que ele foi punido por ferir o pequenino. O menu começa a contagem regressiva, enquanto Ji Lei nem consegue compreender o que está acontecendo com ele. De repente, Ji Lei percebe que não está mais na casa do avô. Em vez disso, está em um deserto muito frio. Ele olha para a criança e tenta tranquilizá-la de que não a abandonará e que está apenas com medo de cuidar de outra vida. Mas não adianta, porque quando Ji Lei se vira, há um monstro de nível 40 olhando para ele. E o garoto engole seco porque recebeu uma nova missão para matar todos os monstros nos próximos 30 minutos ou morrerá. Isso o irrita, mas então o monstro levanta a perna para atacar e ele não tem opção a não ser defender o bebê e a si mesmo. Ele então olha para o bebê e diz que ele não tem permissão de morrer, e ativa seu poder elemental e saca sua espada especial. Como esperado, ele se transforma em sua forma final e fica sério, enquanto a criancinha se alegra porque seu papai é muito legal. Enquanto isso, de volta ao deserto, o avô Wu Lei Lei está caminhando em direção ao quarto de Ji Lei quando Bombom o interrompe, perguntando se ele reuniu pessoas para irem procurar com eles pelo lugar de Deus. Mas o velho respondeu que a situação é pior do que ele pensava, porque as pessoas acreditam em todas as mentiras e rumores e preferem não tentar sair deste lugar. Bom então fica realmente furioso e diz que as pessoas não os ajudariam, eles podem ir sozinhos para a missão. Mas o velho sabe que os monstros fora deste lugar são muito piores e eles não durariam muito tempo. Com isso, ele encerra a conversa e pede que ele venha ver Ji Lei. É quando Sally chega também e se junta a eles para ver qual poder elemental Ji Lei despertou. Ela mal pode esperar por isso e começa a correr em direção ao quarto, e Boom olha para sua paixão de longa data correndo para ver outro homem com ciúme. Por outro lado, Ji Lei derrotou com sucesso muitos animais, mas ainda não é suficiente. Então ele está em um massacre, catando todos que cruzam seu caminho. É quando seu sistema lhe diz que ele completou a missão, e Ji Lei dá um suspiro de alívio. A criança também se alegra de felicidade, e o pobre garoto canta porque agora percebe que seu pai é um herói. De repente, ambos se teletransportam de volta ao deserto, e Ji Lei dá um suspiro de alívio. Bem na hora, Sally entra e olha para o bebezinho na sua frente confusa, porque não sabe a quem o bebê pertence. De repente, Sally começa a gritar de alegria ao ver o bebezinho adorável. Ela pergunta a Ji Lei de onde ele veio, e o garoto responde bobamente que o garoto nasceu de um ovo, e até Sally acha isso divertido. Mas Ji Lei não está feliz quando diz que nem consegue se livrar dele. Justo nesse momento, o avô Wu Lei entra e pergunta por que Sally está gritando tanto, e a garota orgulhosamente mostra a criança para o velho, dizendo que Chili a trouxe como uma das lembranças. Boan vira-se para ele, dizendo que não viu a criança quando passou mais cedo, e Chilei tenta disfarçar, dizendo que pegou o bebê no covil do monstro. O avô deu o assunto por encerrado, então dispensa Boan e Sally, e a garota então se despede do bebê antes de sair. O bebê vira-se para Chili, dizendo que está com fome, e o garoto entende imediatamente, dizendo que sua irmã mais velha, Sally, vai preparar comida. De repente, o velho começa a se desculpar, e o garoto pergunta por que ele estava fazendo aquilo. Então o velho diz que foi descuidado ao enviá-lo para um monstro de rank alto. Chilei poderia ter morrido por causa dele, mas o garoto discorda, dizendo que foi a sua escolha também, e que saiu vitorioso porque, no fim, percebe que sua vinda para cá não é um acidente. Chilei começa a lembrar que, quando estava na batalha, entrou em uma dimensão espacial onde conheceu um tio que disse que estava esperando pelo garoto há muito tempo. O velho então pediu a Chilei para ser seu mestre, e quando o garoto percebeu que não tinha escolha, concordou, e foi assim que conseguiu o poder do elemento caos. Chilei pergunta se todos que recebem seus poderes elementais vão para a dimensão, mas o velho diz que isso não acontece com todos. Ele então lembra de ter lido sobre o seu elemento caos em um livro antigo, e isso chama a atenção do garoto porque ele quer respostas. O velho começa então a sua história dizendo que o livro lhe contou que há milhares de anos o deus maligno Múrios veio ao mundo humano e causou caos, massacre e maldade. Aqui os humanos não tiveram escolha a não ser lutar contra o deus maligno, porque estavam morrendo em suas mãos. Mas quando a humanidade estava à beira da extinção, um herói chamado Riad apareceu, que tinha o poder do caos, e lutou contra todos os demônios.
Riad reuniu um exército sob o seu comando e lutou contra o deus maligno e seus subordinados por muitos anos, até que finalmente matou e selou Múrios dentro da Torre do Inferno, Altalos. Mas, como sacrifício, o herói também tem que ficar lá. Shilei pergunta se ele viu aquele herói na dimensão espacial, e o velho também acha que sim. Mas então Sally os interrompe, e o homem fica quieto, dizendo que precisam manter isso em segredo antes de confirmarem. Sally preparou muita comida para todos, e ao ver isso, Shi fica encantado por ela. Sally cora e então se vira para o chefe dizendo que ele é o verdadeiro mestre. O chefe é na verdade o mesmo Homem-Fera da caverna, e isso choca e irrita Shilei, que pergunta o que ele estava fazendo lá. O Homem-Fera, Lacidela, responde que o velho o trouxe para cá e é por isso que ele é tão legal com ele e sua família. O avô diz que eles não têm muita informação sobre o que há fora de Latinaia e por isso o trouxe para que pudessem ter uma ideia. É quando o bebê encontra o seu caminho até a fera e começa a irritá-la. E Shilei pergunta sobre seus amigos, Joss e Felorga, e Sally responde que seu avô os enviou para o posto de tratamento da cidade por causa de seus ferimentos. Satisfeitos com a resposta, todos começam a comer e a elogiar as habilidades culinárias do Homem-Fera. Mas eles não sabem que Lord Hicks ainda está de olho em Shilei e está irritado porque ele ainda está vivendo com eles. Em algum lugar no submundo, um dragão voa em direção a um castelo onde um homem com cabelos prateados sedosos está admirando rosas roxas. Quando as feras dracônicas pousam atrás dele, o homem o reconhece como Argus e a fera se transforma em humano. Ele cumprimenta Hades e pergunta por que ele o convocou com tanta urgência. Hades, sorrindo levemente, explica que não consegue sentir a energia de Sunil vindo do mundo e teme que Sunil possa estar morto. Ao ouvir isso, Argus fica chocado, porque ninguém deveria ter o poder de matá-lo, razão pela qual Hades quer que a fera vá para Latinaia e investigue o que realmente aconteceu lá. Como um servo leal, Argus concorda e jura descobrir a verdade. De volta a Latinaia, Sally fica surpresa ao ouvir sobre quantas feras Shili teve que matar na Caverna das Feras. Boan, no entanto, não fica impressionado e diz que poderia ter feito o mesmo facilmente. Shilei responde insultando-o, o que irrita o assassino das sombras porque o garoto está zumbando na frente de sua paixão. Sally então pergunta qual elemento Shili despertou, mas ele desvia a pergunta perguntando a ela o que as pessoas costumam despertar. Ela responde que curandeiros normalmente despertam o elemento luz, embora tenha visto outros curandeiros obtendo outros elementos poderosos. Shilei sugere casualmente que pode ter recebido o elemento luz, e Boan concorda, tentando fazer Shilei se parecer fraco. O garoto, porém, sabe que seu avô pediu para ele ser discreto por um tempo. O grupo chega ao centro de cura de Delk, onde Joss e Felorga estão, e eles entram apressados, ansiosos para vê-los. De repente, um portal se abre sobre Shilei e antes que ele possa reagir, é transportado fora do centro de cura. Enquanto Sally se vira, nem Shilei nem o bebê estão à vista. Enquanto isso, entediado e irritado, Shilei se encontra em um salão e olha ao redor tentando entender por que foi trazido ali. De repente, o Hicks de cabelo verde aparece das sombras, explicando que convocou Shilei usando magia. Ele se apresenta como um dos guardiões da cidade e afirma que ele está em um lugar acessível apenas aos mais fortes. Shilei, indisponível para seu discurso, pergunta por que ele está ali. Hicks responde que sabe que Shilei matou o Rei das Feras e insiste que eles querem que Shilei se junte à sua equipe a qualquer custo. O garoto recusa e afirma que está indo embora. Com isso, a compostura de Hicks fraqueja e ele começa a divagar sobre como sabia que Shilei era um pirralho e que o despreza. Ele então revela que seu povo já está a caminho para matar os amigos de Shilei, porque são considerados inúteis. Essa revelação faz Shilei parar no caminho, e o homem de cabelo verde dá uma última chance de salvar a vida de seus amigos. O garoto encara de volta e avisa que está dando a Hicks uma última chance de parar sua equipe ou eles morrerão. Naquele momento, os poderes do caos de Shili surgem, e Hicks também se prepara para a luta. De volta ao centro de cura, Sally e Boban estão se perguntando para onde ele foi, mas então o homem sente um cheiro estranho e percebe de repente que algo está errado. Ele alerta Sally, que então olha para trás com tempo suficiente para ver algo vindo em sua direção, mas então Boban usa sua mão de sombra para puxá-la de volta para ele. Ele protege a cabeça dela, mas envia seu clone para untar, mas o clone também é ferido. Boban então olha para o homem de capa e pergunta como você ousa atacar Sally. O vilão então saca sua espada e se prepara para a batalha.
Enquanto isso, Chili se esquiva de todos os ataques de Hicks com facilidade, ao mesmo tempo em que consegue cuidar de um bebê. Mas isso também é muito cansativo para ele, pois está preocupado com a criança. Só que o pequeno tem outros planos, pois dá risadinhas, achando seu pai um homem legal. Chili olha para ele com todo carinho, mas Hicks não acha graça e diz que subestimou os poderes de Chili, mas que também cuidará de sua atenção dividida. Chili se vira para ele e diz que não consegue entender por que estão lutando, já que ambos poderiam trabalhar juntos e lidar com todos os monstros fora da barreira. Mas Hicks não quer isso. Em vez disso, ele sorri maldosamente e diz que eles nunca fariam tal coisa. Então, Hicks afirma que o Wubulê tem escondido a verdade de todos eles. Aparentemente, eles têm um acordo no qual os monstros ficam longe da vila em troca de alguns humanos como sacrifício. E é por isso que os humanos também não os interrompem. Não apenas isso, mas o sábio velho Wubulê sabia disso e concordou, pois alguns fracotes mortos são melhores do que sacrificar a vila inteira. Chili fica chocado ao ouvir isso e percebe que esses guardiões não tinham planos de deixar o deserto. Na verdade, eles estavam lá para o longo prazo. Hicks ri disso pensando que é uma situação de ganha-ganha para eles, pois todos os monstros lá fora foram enviados por Deus, então não podem ser derrotados. Então ele começa a insultar o vovô, dizendo que o velho está fingindo ser moralista porque não conhece o verdadeiro perigo que existe fora da barreira. Tudo isso ainda não afeta Chili, que diz que não ficará lá como um covarde. Ele também tenta defender seu avô dizendo que deixará o deserto e não se importa com o que houver entre ele e sua liberdade, pois matará a todos. Hicks ri de sua ingenuidade, mas Chili não está brincando, pois coloca o bebê no chão e se prepara para finalmente atacar e mostrar ao homem de cabelo verde seu verdadeiro poder. É quando Hicks comete um erro e diz que matará o bebê também. Mas literalmente no segundo seguinte, Chili lhe acerta um soco no estômago, fazendo-o chorar lágrimas de sangue. Mas não para por aí. Chili continua socando o cara até ele voar longe. Hicks então finalmente consegue olhar para cima e questionar quem é o cara na frente dele, pois ele não é um guerreiro comum. Enquanto isso, do lado de fora do centro de cura, as pessoas estão fugindo das explosões. Acontece que Sally e Bo estão lutando contra o homem misterioso que tentou atacá-los. Sally usa seu fogo, enquanto Bo usa seus clones de sombra e investidas para ganhar fôlego e combater o cara. Eles trabalham juntos como uma equipe. Bo o distrai enquanto Sally se prepara para usar sua chama do inferno para atacar o sujeito por trás. Quando a poeira baixa, eles veem que o local do impacto está vazio. Isso confunde e assusta a dupla, pois sabem que um ataque tão poderoso deveria tê-lo atingido com força. Mas Boban percebe que aquele não era o cara principal, mas sim o seu clone contra o qual estavam lutando. É quando Sally sente que alguém está atrás dela, e Boban tenta alistá-la, mas parece ser tarde demais porque o vilão misterioso está prestes a atacar. Mas no último momento, Chili chega como um verdadeiro herói e quita o homem para longe de Sally. Ele fala diretamente com o homem dizendo que não honrará nenhum acordo nem comprometerá a segurança de seus amigos. O homem misterioso olha para a intensidade dos olhos de Chili e desaparece de repente. Sally quebra a atenção e pergunta o que está acontecendo e Ji responde que eles precisam voltar rápido porque o velho pode estar em apuros. Por outro lado, o vovô Wubulê está ocupado estudando sobre o elemento do caos. De acordo com a profecia de seu livro, demônios e deuses descerão em breve e o mundo inteiro será afogado em uma escuridão sem fim. Mas a única pessoa que pode salvar a humanidade é aquela que alcançou o elemento do caos. Com isso, os jovens entram e o velho pergunta casualmente se eles já haviam se encontrado com seus novos amigos. Eles então o atualizam, e ele fica chocado ao pensar como eles puderam atacar seus pobres filhos. Sally pergunta se ele conhece os atacantes, e o velho explica que Chili lutou contra Hicks, enquanto Sally e Bo lutaram contra o mago de atributo sombrio, Lucius. Mas quando ele diz que esses homens eram os guardiões da cidade, Sally e Bo ficam compreensivelmente confusos. Por que eles os atacariam? O velho então lhes conta que Hicks, Lucius, Sriracha e Dorop foram os primeiros a chegar na vila há alguns centenas de anos. Eles fundaram a cidade, e naquela época Leônia era pior que o inferno. As pessoas que iam para lá tinham que lutar contra os monstros e também contra outros humanos que as matariam por comida e troca. Mas então Dorop veio e salvou todos eles. Ele deu sementes ao povo, ensinou-os a cultivar e estabeleceu uma sociedade civil. Mas ainda assim a ideia de deixar a cidade era e é considerado um tabu, porque qualquer movimento errado pode enfurecer os monstros lá fora, colocando a vida de todos em perigo. O velho está falando quando Chili o interrompe perguntando por que está omitindo a parte em que estavam sacrificando algumas pessoas para salvar todas as outras. Isso alerta Sally e Bo que não conseguem imaginar seu avô fazendo algo errado. Mas Chili continua dizendo que ele fez o acordo sujo de enviar pessoas para a morte em troca de proteção. O garoto pergunta por que o velho não lhes contou a verdade desde o início, colocando-o em uma posição difícil.
Sally então defende seu avô dizendo que ele é um dos 12 heróis e que nunca faria algo assim. Mas Wibby Bulley a interrompe e diz que o garoto está certo. Isso choca Sally e Boban, que costumavam ver seu mentor como alguém perfeito. Mas o homem se vira para Shilei perguntando o que ele faria se seus entes queridos estivessem de um lado e meros estranhos do outro, pois ele fez o que qualquer um teria feito e escolheu as pessoas de quem gostava, porque ele não é um ser perfeito. Ele ainda reflete se foi a escolha certa ou não, mas quando o acordo foi feito, os guardiões usaram as vidas de Sally e Boban para mantê-los sob controle, ameaçando que se ele o violasse, os mataria diante de seus olhos. Ele diz que está disposto a morrer pela causa, mas não pode ver seus entes queridos sofrendo, pois eles são as pessoas mais importantes em sua vida. Sally o abraça e tenta consolá-lo. Até Shilei entende o motivo e pergunta se esse era o único motivo. Boban e Sally se ofendem achando que o garoto pode estar acusando-o, mas então o garoto pergunta que se ele tivesse que escolher entre os dois, quem ele escolheria? E o velho não consegue responder porque entende o que Shilei está tentando dizer. O garoto então se desculpa se disse algo errado, mas o velho o interrompe dizendo que ele deveria ter feito algo errado antes, mas que havia perdido a esperança. Isso até Shilei aparecer e mudar a forma como ele via o mundo sob uma nova perspectiva. Ele então se vira para Sally e Boban, dizendo que eles são adultos agora e podem fazer sua própria escolha, e se eles não quiserem lutar, ele pode providenciar um lugar seguro. Mas os jovens não estão prontos para ouvir. Eles dizem que ajudarão o avô não importa o que aconteça, e finalmente é hora de lutar e proteger o povo inocente da cidade. Todos se levantam com nova esperança e missão em mente. O velho diz que se eles quiserem sair da cidade, terão que derrotar os 4 guardiões. Julie já derrotou Hicks, mas ele é o mais fraco, então lutar contra os outros 3 será mais difícil. O vovô suspeita que o trio virá atrás deles assim que Hicks se recuperar, então não tem muito tempo. Ele então se vira para seus protegidos e diz que todos terão que superar seus limites e serem mais fortes. De agora em diante, suas vidas dependem de suas forças. E ouvindo as palavras do velho, os jovens se preparam para a batalha de suas vidas. Um tempo depois, Shilei está do lado de fora aproveitando o sol e pensando em como sua mãe deve estar morta de preocupação com ele. É quando ele nota o bebezinho quase morrendo ao perseguir uma borboleta e o pega bem na hora em que ele ia cair. Ele então começa a brincar com ela e abre seu sistema. Ele percebe que mesmo após matar o rei das feras e ganhar tantos XPs, ele subiu apenas 10 níveis, e o tio estranho de seu sonho também desapareceu. Mas então ele decide usar seus pontos de habilidade não utilizados e atualiza sua defesa e agilidade. É quando um ícone de mensagem aparece de repente em sua tela, e ele o abre para ver centenas de mensagens da Bursting Sweetheart. Ele fica sem palavras ao saber que o perfil pertencia à sua paquera, Shia. Ele não imaginava que poderia se comunicar com o mundo exterior. Então ele abre as mensagens e vê que sua colega de escola está preocupada com ele. A princípio ela está brava porque ele não entrou no jogo dela, mas então sua preocupação cresce quando ela percebe que Shi desapareceu. Enquanto isso, Shi se pergunta se o jogo está mostrando seu status online. Então ele nota uma mensagem dizendo que sua mãe estava se mudando para outra cidade e que um tio careca havia visitado sua antiga sala de aula. Ele fica confuso porque não consegue entender por que sua mãe se mudaria ou por que um tio estranho visitaria seus amigos. Algo deve ter acontecido com seu corpo físico lá na casa, e a única teoria plausível é que sua mãe esteja vendendo a casa e se mudando para outra cidade para o tratamento dele. No entanto, ele percebe que o melhor hospital do país ainda fica na cidade atual, então mudar-se não faz sentido, e eles também têm dinheiro suficiente para arcar com os cuidados adequados. Sua cabeça começa a doer enquanto ele tenta processar tudo o que pode estar acontecendo em casa. O bebê vê isso e tenta brincar com seu pai, mas Gilei diz para parar, fazendo com que a pobre criança caia e bata a cabeça. De repente, o caos se instala quando ela começa a chorar, e Gilei tenta voltar atrás, sabendo que isso desencadeará uma punição em breve. O choro agudo do bebê ativa a punição, e o garoto suspira derrotado, refletindo sobre suas escolhas de vida. Ele é então transportado para um lugar com um vulcão ativo, onde um dragão maciço sopra fogo sobre ele. Julie se vira para o bebê e oferece uma flor, enquanto se desculpa. O bebê sorri, o que lhe dá uma breve sensação de alívio, e ele se prepara para outra batalha. Enquanto isso, no centro de cura, Joss olha pela janela sentindo-se sortudo por Wibby Bulley, um dos 12 heróis, estar presente,
Mas então ele começa a pensar demais sobre por que o velho estaria interessado nos detalhes da luta de Shilei contra o Rei das Feras. Ele se vira e pergunta sobre todas as missões anteriores de Wubby Bulley, e como ele conseguiu derrotar o temível demônio Quink e se tornar o guerreiro relâmpago mais forte. Ele não acredita que um guerreiro tão formidável também possa estar preso ali. Wubby Bulley responde que esses eram dias do seu passado, e que agora ele é apenas um velho que precisa de um favor de Joss. Ouvindo isso, o Baroto se anima e pergunta o que é tão importante que o velho veio procurá-lo pessoalmente. Wubby Bulley explica que é sobre Shilei e sua batalha contra o Rei das Feras, e ele quer que Joss esconda detalhes críticos da luta de qualquer pessoa que perguntar. Joss concorda, dizendo que confia na sabedoria de Wubby Bulley, sem questionar. Com isso, o velho sai, dizendo que não quer incomodá-lo mais. Joss não consegue deixar de pensar que se alguém tão poderoso quanto Wubby Bulley está preso ali, sair desse inferno é apenas um sonho. É quando o velho propõe uma solução, dizendo que se Joss quiser escapar, ele tem uma vez, e ele está atualmente recrutando pessoas para ajudar a encontrar o lugar de Deus. Essa ideia fica na cabeça do garoto e ele continua pensando nisso quando Felor visita Joss. O jovem fica surpreso ao ver como Joss já está de pé tão rápido. Joss, meio perdido em pensamento sobre o que o velho disse, compartilha com Felor sem perceber que está falando de alguém com tamanha importância histórica. Joss explica que compartilha a mesma profissão de guerreiro de Ubu e viu seus retratos com frequência enquanto crescia. Felorga fica igualmente chocado que alguém que viajou para o Mar Negro também esteja preso neste inferno. Joss detalha que os 12 heróis não são meros títulos, eles são os 12 indivíduos mais fortes do mundo. A cada 5 anos, o mundo cedia um torneio para determinar o mais forte entre eles. Guildas enviam 5 guerreiros cada, e os 12 melhores que chegam às finais são reconhecidos como os heróis mais fortes. Naquele ano, a guilda Thunderbird chocou o mundo porque o Ubu fez todos se lembrarem dele com seus poderes. Embora sua guilda tenha perdido para a guilda Yunza de Shenbu e a guilda Phoenix de Azerk, ambas mal garantindo a vitória, o Ubu desapareceu em seguida. Alguns acreditavam que ele morreu na batalha, mas na realidade ele foi sozinho ao Mar Negro para derrotar o terrível monstro Quint e acabar com a guerra. Enquanto Joss conta a história para Felorga, ele não consegue evitar um sorriso, percebendo que as habilidades de combate de seu amigo Shi se assemelham às dos heróis lendários. Há algumas centenas de anos, quando o Ubu ainda era jovem, ele passou por muitos eventos traumáticos. Uma das piores memórias foi sangrar e avisar seus amigos para terem cuidado. Acontece que os pais de Sally, Morse e Luna eram seus amigos. Eles foram mortos por um homem desconhecido, e essa memória ainda persegue o velho. Após a morte deles, ele decidiu acolher Sally e cuidar dela. Ao longo dos anos, ele viveu com culpa e arrependimento porque não conseguia aceitar a verdade de sua desgraça. Ele dizia a si mesmo que era sua punição estar preso neste inferno para sempre, incapaz de salvar seus amigos, mas agora ele percebe que Sally é inocente e não deveria ter que sofrer com ele. Ela merece sair pelo mundo e aproveitar sua vida. Como precaução, ele colocou o encantamento do Deus do Trovão no corpo dela para que, se ela encontrasse qualquer perigo que ameaçasse sua vida, o encantamento fosse ativado, tornando impossível até para Deus feri-la. Segurando o medalhão com as fotos de seus amigos, ele promete a si mesmo que não esquecerá seu voto desta vez. Enquanto isso, a punição de Shilei termina e ele tenta recuperar o fôlego, percebendo que esta provação foi muito mais difícil que a anterior. De repente, sua tela aparece, afirmando que cada vez que ele ativa a punição, a habilidade de retorno do monstro aumenta em 10%. Isso o irrita porque ele percebe que cada repetição tornará o desafio cada vez mais difícil. Ele então nota o bebezinho tentando ler a tela e acha engraçado porque ela ainda não entende as palavras. De repente, surge em sua mente que o bebê pode ver o sistema. Nem o Ubu nem Sally conseguiam vê-lo, mas por algum motivo o bebê consegue. Ele tenta sua sorte perguntando se ela sabe algo que ele não sabe, mas a garotinha balança a cabeça e ele percebe que não adianta. Ainda assim, uma coisa fica clara, ele está recebendo essas mensagens do mundo exterior por causa do bebê. Naquele momento, alguém chama por trás e Shilei se vira para ver Sally, Bob, Joss, Felorga e Ubu se aproximando.
Ele fica radiante ao ver que seus amigos estão seguros, e Joss explica que como Gilei não foi vê-los, eles o visitaram após se recuperarem. O garoto se desculpa por não ter ido vê-los antes, dizendo que encontrou algo urgente e não queria atrapalhar o descanso deles, mas parece que eles já se recuperaram. Joss rapidamente acredita Boan e Sally pela recuperação, mas o assassino das sombras nega, tentando preservar sua postura de durão. Gilei pergunta por que eles vieram vê-lo, e eles respondem que decidiram se juntar a Ubu em sua busca. Ele então nota o bebê ao lado de Boan e fica chocado com a rapidez com que ela cresceu. Tentando disfarçar, ele começa a dizer que o nome do bebê é Luca, mas antes que ele termine, Bob interrompe, insistindo para que comecem o treinamento e parem de perder o precioso tempo do velho. Joss tenta argumentar e os dois começam a discutir. Vendo isso, Ubu ri calorosamente e todos param para observar a cena estranha. O velho diz que depois de tanto tempo sente-se vivo novamente, embora Sally perceba que esta é a primeira vez que vê seu avô rir tão alegremente. Ele então diz que eles podem relaxar por agora, pois uma vez que o treinamento começar, ninguém será solpado, mesmo que chore. Joss pergunta se o treinamento será realmente tão difícil ou se o velho está apenas tentando assustá-los, e Ubu responde que o desafio é tão difícil que até alguns dos 12 heróis poderiam falhar. Joss pede mais explicações e o velho diz que em um duelo, a vitória depende de força, velocidade e resistência. Para derrotar um oponente, eles devem descobrir seus pontos fracos, porque até um pequeno erro pode arruinar o resultado e mudar o rumo da batalha. Ele balança um cajado estranho em sua mão e, de repente, clones de todos os jovens aparecem. Ubu explica que em uma batalha de equipe, o resultado depende de ataques combinados, sinergia e familiaridade. A ferramenta mágica criada pelo grande mago Olincoln para guildas que se preparam para batalhas importantes cria clones com todas as habilidades e poderes elementais do original, mas com uma capacidade de combate 1,5 vezes mais forte. Embora os clones não causem danos reais ao corpo, as pessoas ainda sentem dor, e uma vez que um golpe fetal é desfeito, a pessoa é eliminada, deixando o resto para continuar lutando em desvantagem. Alerta que no caminho para o lugar de Deus, eles terão que perder alguns dos seus e enfrentar situações cruéis e implacáveis. Com isso, todos os jovens se preparam para uma batalha simulada contra si mesmos. De volta à casa, o homem-bista está preparando comida e pergunta ao velho se ele quer algo específico, pois está cozinhando para 3. Ubu clarifica que deve preparar o suficiente para 20, o que faz o homem-bista se virar e perguntar se esperam convidados. Antes que o velho possa explicar, a porta se escancara e uma equipe de jovens guerreiros entra. Todos parecem exaustos e irritados, e o Homem-Fera reclama, perguntando como o treinamento pôde acabar tão rápido se durou apenas meia hora. Os jovens não respondem, exceto para continuar comendo, pedindo mais comida porque ainda estão cansados e com fome. O velho quebra o silêncio, elogiando a força deles porque duraram mais de meia hora contra seus clones, e instantaneamente a sala fica tensa e silenciosa. O Obulei pergunta se eles não estão felizes, mas sua pergunta apenas irrita a todos. Então a represa estoura e os jovens guerreiros começam a reclamar, dizendo que nem conseguiram lutar direito e mal conseguiram ferir qualquer um dos clones. Gilei explica que já enfrentou muitos monstros de alto nível em duelos individuais, mas isso foi diferente, porque esses oponentes eram astutos demais. Jiao acrescenta que seus oponentes não eram criaturas sem mente. Os clones podiam pensar e criar estratégias assim como eles. Ele então lembra que quando os clones se separaram para se esconder, todos pensaram que seriam forçados a lutar separadamente, mas em vez disso foram emboscados como um grupo. Gilei aponta que enquanto seu clone eliminava os outros, a batalha acabou se tornando uma situação de 5 contra 1. Nesse sentido, eles perderam antes mesmo de começar propriamente. Ouvindo isso, o velho percebe que Gilei analisou rapidamente a situação e entendeu que a batalha já estava perdida. Ele explica que batalhas em equipe não são sobre habilidade de combate individual, mas sobre trabalhar juntos e extrair o melhor um do outro. Ele compara ao xadrez, onde algumas peças devem atacar, outras defender,
poder, e algumas podem se sacrificar para que outras alcancem o rei. Ele também acrescenta que os clones não pensam por si mesmos, mas analisam suas habilidades e formam uma estratégia eficaz de acordo. O vovô enfatiza que este era o plano mais fácil e eficaz para lidar com o time de novatos, o que ofende Boan, levando-o a se defender. Gilei entende de repente o ponto do velho e diz que é como um problema de matemática. Se eles não o entendem completamente, resolvê-lo é impossível, e tentar sem compreensão só leva a armadilhas. Portanto, eles devem aprender a lutar em equipe, entender suas fraquezas e descobrir como derrotar o inimigo de forma eficaz. Satisfeito, o velho decide encerrar o treinamento do dia e promete que amanhã de manhã lhes ensinará como trabalhar juntos. Todos reconhecem isso e seguem para seus quartos. Deitado na cama, Gilei reflete sobre suas escolhas de vida, percebendo que, embora seja apenas um treinamento, ver seus companheiros de equipe morrerem enquanto ele não podia fazer nada o fez se sentir impotente. Ele imagina que, se fosse uma batalha real, alguém teria sido morto. Ele se culpa por ainda ser muito fraco e jura se tornar forte o suficiente para proteger as pessoas de quem gosta. A noite passa com ele preso nesse ciclo de autocrítica. Seus pensamentos voltam para sua infância no mundo real, lembrando-se de quando sua mãe recebeu uma ótima oferta de uma empresa respeitável, mas escolheu um emprego diferente com horários flexíveis para cuidar melhor dele. Aquela empresa, no entanto, acabou sendo terrível. Ele se lembra de um incidente quando sua mãe perguntou ao chefe se ele poderia esperá-la nas tardes de quarta até que seu turno terminasse. O chefe arrogante recusou, alegando que aqueles eram seus dias mais ocupados, e começou a flertar com ela, insinuando que, como mãe solteira, ela não precisava trabalhar tanto. Gilei, enfurecido, chutou o chefe e gritou com ele por desrespeitar sua mãe. Sua mãe rapidamente se desculpou, dizendo que ele teve um dia longo e implorou para que o chefe perdoasse seu filho, mas o chefe tentou atacar Gilei, ameaçando matá-lo. Sua mãe, como uma heroína, interveio, jogando o chefe no chão como se ele não fosse nada. Ela então disse a Gilei que não queria mais trabalhar para ele de qualquer forma e se desculpou, prometendo que desfrutariam de uma refeição adequada juntos em outro dia. Essa memória fortalece a determinação de Gilei em proteger sua mãe a todo custo. No entanto, ele percebe que com suas habilidades atuais ainda é fraco demais para proteger verdadeiramente qualquer pessoa. Justo quando ele está preso nesses pensamentos, uma estranha sensação de formigamento se espalha por seu peito, sinalizando para ele que o tio estranho de antes retornou. Gilei chama no silêncio, perguntando se a voz que acabou de ouvir pertencia realmente ao tio estranho, e se sim, onde ele estava parado. Não vendo ninguém ao seu redor, ele fica confuso porque a voz soou muito real e inegavelmente próxima. Ele se vira para Luca e pergunta se ela ouviu, mas a pobre bebê apenas balança a cabeça, jovem demais para compreender qualquer coisa. Aceitando que provavelmente está apenas exausto, Gilei se pergunta se começou a ter alucinações. De repente, o bebê se agarra a ele, seu rostinho adorável pressionado contra o seu peito enquanto ele o conforta com um cobertor. Enquanto a segura, ele começa a refletir sobre como sua mãe o criou sozinha e se maravilha com sua resiliência. Esses pensamentos logo mudam para sua promessa à sua mãe de que retornará seguro e restaurará a vida como ela era antes. Ele sabe que deve ficar mais forte, derrotar os guardiões e sair da cidade com o vovô Ubulei e seus novos amigos. Embora tivesse matado o rei das bestas, o inimigo mais forte que enfrentou até agora, ele percebe que força bruta sozinha não é suficiente. Ele está perdido nessa contemplação quando a voz do tio estranho retorna, chamando sua atenção. A voz diz que é bom ele finalmente ter percebido seus erros, o que deixa Gilei totalmente chocado. O tio estranho continua, explicando que, ao contrário do rei das bestas sem cérebro, os clones que o vovô Ubulei fez o combater possuíam habilidade de combate real e eram mais fortes e perigosos. Gilei finalmente se vira e vê o tio parado em uma dimensão espacial, uma cerejeira florescendo acima de sua cabeça. O garoto percebe que não estava imaginando coisas, a voz realmente veio do tio. Olhando ao redor, ele pergunta onde está e como apareceu de repente naquele lugar. O tio, de cabelos prateados e irradiando a sabedoria de uma vida inteira, explica que este é o mundo do seu coração interior e que reside aqui desde que Gilei se tornou seu mestre. Gilei nunca imaginou que tal mundo existisse, mas não o questiona. O tio continua, revelando que após emergir da dimensão espacial anterior, estava fraco demais e só agora pôde vir ver Gilei. O garoto expressa sua gratidão, sabendo que o apoio do tio o permitiu derrotar o rei das bestas.
Então, apontando para as flores ao seu redor, Shilei pergunta por que seu coração interior está cheio de flores. O tio explica que o mundo interior de cada pessoa reflete o que ela mais preza profundamente, e essas flores estão conectadas à consciência de Shilei em um nível que ele ainda não consegue entender. Shilei luta para compreender isso, perguntando-se como flores vermelhas poderiam estar ligadas a ele quando nunca se interessou por elas. O tio garante que o verdadeiro significado e a conexão se revelaram mais tarde, pois ele veio por um assunto muito mais importante. O homem de cabelos prateados continua perguntando: e se eu pudesse tornar Shi muito mais forte do que ele é agora? Enquanto fala, seu corpo começa a brilhar, revelando uma intensidade assustadora. Ele explica que, embora tenha recuperado apenas 1% de seu poder de combate, é o suficiente para Shi começar a compreender o potencial aterrorizante do elemento caos. Atualmente, Shi pode liberar apenas 0,00001% deste poder, o que o choca, porque mesmo com toda a sua força atual, é uma fração minúscula. O homem enfatiza que esta é apenas uma estimativa bruta, mas ainda assim, Shilei não consegue acreditar. Ele então interrompe qualquer conversa desnecessária, insistindo que Shi deve aprender a acessar seu poder oculto e ficar mais forte, pois se Shilei morrer, o próprio velho também deixará de existir. Naquele momento, uma nova notificação aparece no sistema de Shilei, sinalizando o início do teste do mestre do elemento caos. A missão exige que ele sobreviva 3 minutos contra seu oponente para ganhar uma enorme quantidade de XP. Shilei lê isso e percebe que só precisa durar alguns minutos para ganhar recompensas enormes. O tio estranho então o encara e o desafia diretamente. Shilei saca sua espada e ativa seu poder elemental, declarando que está pronto para a batalha. Enquanto isso, em um corredor escuro e assustador, as pessoas discutem se Shi é realmente tão forte quanto dizem os rumores. Hicks, que lutou contra ele antes, ainda está se recuperando de ferimentos tão graves que até seus amigos nunca viram nada igual. Apesar de curado, ele não consegue aceitar que um simples garoto pudesse derrotá-lo e tenta racionalizar, alegando que Shi teve apenas sorte. De repente, uma voz sarcástica corta o corredor e Hicks se vira para ver uma mulher vestida de branco olhando para ele com total desdém, como se ele não fosse nada. Ela diz que se Shilei tivesse usado seu golpe matador completamente, ele já estaria morto. Ofendido, Hicks pergunta a Lucius como ela pode falar assim com ele. Ela remove o véu e explica que Lord Dorop apenas pediu para ele avaliar a habilidade do oponente, no entanto ele se feriu tão seriamente no processo. Ela não consegue entender como alguém tão incompetente pode ser um dos 4 estimados guardiões da cidade. Hicks tenta se defender, mas vacila enquanto ela continua analisando a situação. Na perspectiva dela, Shi é de fato forte, mas ainda é um bárbaro sem estratégia real. Mesmo com o vovô Uli treinando-o diante de Lord Dorop, todos são meras formigas aguardando a morte. Enquanto isso, a figura sombria que atacou Sally antes informa que o velho começou a recrutar pessoas da cidade, e por ele ser um dos 12 heróis, os cidadãos confiam que podem escapar. No entanto, se Lord Dorop intervir, o caos se instalará e as pessoas da cidade entrarão em pânico. Portanto, até isso não é uma opção viável. Lucius pergunta o que o homem sombrio pretende, e ele usa sua magia para revelar um monstro aterrorizante parado atrás dele. A aparência da criatura horroriza tanto Hicks quanto Lucius. É o Errante de Latínia. A figura nas sombras direciona a ferra para atacar, e como um lobo selvagem, a criatura avança, investindo contra centenas de pessoas inocentes da cidade em fúria. Como decidido anteriormente, Shi está fugindo do tio estranho para completar sua missão. Ele se desculpa internamente com ele porque tudo o que consegue pensar é que só precisa evitar lutar por mais 3 minutos para terminar a tarefa. Assim que o cronômetro zerar, ele planeja treinar como o tio quiser. Mas então percebe de repente que o velho ainda não o alcançou, e algo nisso parece errado. Antes que possa processar, um furacão rodopiante aparece à sua frente, bloqueando seu caminho e forçando-o a parar. É quando ele percebe que esta batalha é muito mais perigosa do que um simples treinamento. O homem estranho está genuinamente tentando matá-lo, e se não fosse pelo escudo de proteção do Rei das Feras, Shi não teria sido capaz de desviar nem de um único golpe, e teria morrido no momento em que a luta começou. O homem de cabelos grisalhos finalmente o chama, zombando de sua tentativa patética de fuga e perguntando se ele realmente acha que pode evitar uma luta direta. Ele alerta que tais táticas infantis são inúteis contra um guerreiro experiente. Mas Shilei prova o contrário quando aponta de repente para trás do velho, gritando um alarme. Quando o tio se vira instintivamente para olhar, Shi aproveita a chance para correr o mais rápido que pode. Ele olha para o cronômetro do sistema e vê que restam apenas mais alguns momentos. Se ele conseguir manter isso, a missão estará completa.
Tentando ganhar tempo, ele grita de volta e sugere que façam uma pausa primeiro, prometendo lutar depois de recuperar o fôlego. O homem de cabelos grisalhos responde que fugir nunca resolverá nada. Antes que Shi possa sequer piscar, o homem se transforma e aparece bem atrás dele, alertando que um inimigo real nunca deixa você descansar. Ele balança sua espada, mas de lei já estagou novamente. É quando o velho percebe que o garoto usou a mesma técnica que ele, desaparecendo de vista com uma velocidade surpreendente. Acontece que Shi usou o corte explosivo que obteve na caverna do Rei das Feras anteriormente. O garoto então avista o homem voando no ar e percebe o quão perto esteve de perder. Como aquele último ataque foi puramente físico, ele mal conseguiu contra-atacar usando sua própria técnica de corte. Enquanto isso, o homem de cabelos grisalhos está igualmente atônito, perguntando-se como o garoto se moveu tão rápido que pareceu teletransporte. Gilly verifica seu sistema novamente e entra em pânico ao ver que sua habilidade tem um tempo de recarga de 5 minutos. Se o homem atacar novamente antes do cronômetro resetar, ele falhará na missão. Com apenas 30 segundos restantes, ele decide arriscar e joga sua espada no chão. Fingindo desistir, ele diz que entende o valor da experiência de combate, mas precisa de apenas 1 minuto para descansar antes de continuar. O homem estranho pousa de volta no chão e suspira, concordando relutantemente apenas porque quer que o garoto explique como realizou aquela técnica. Gilly se pergunta se ele está se referindo à habilidade de corte explosivo. E antes que possa pensar mais, seu sistema o notifica que a missão foi concluída com sucesso e todos os XPs foram coletados. Relaxando um pouco, ele começa a explicar como essas habilidades funcionam, dizendo que seguem uma espécie de comando interno. Quando ele se foca em um movimento, seu corpo instintivamente o executa sem hesitação. O homem de cabelos grisalhos franze a testa, admitindo que a maior parte do que Shi disse não faz sentido, mas o que chama sua atenção é o movimento em si, porque ele já o viu antes. Essa revelação choca Shi, que não consegue entender como mais alguém poderia ter usado aquela habilidade. O velho entra em pensamentos profundos, dizendo que a maneira como Shi se moveu parecia estranhamente familiar, como se ele a conhecesse bem um dia. Mas não importa o quanto tente, não consegue lembrar de nada específico. Gilly então se lembra do que seu avô lhe contou uma vez sobre a lenda de Hesiod. Considerando que o Shi lhe deu o poder elemental do caos, ele percebe que é muito provável que o homem à sua frente seja o próprio Hesiod. Se isso for verdade, ajudá-lo a recuperar a memória também pode ajudar a resolver muitos mistérios. Gilly o chama com convicção, dizendo que sabe sua verdadeira identidade. Ele declara que ele é Hesiod, o grande guerreiro que derrotou o deus maligno Mório e salvou o mundo da destruição. Ele então pergunta se ouvir o nome traz de volta alguma memória, mas o homem apenas olha fixamente, incapaz de dizer se Hesiod é sequer o seu nome, quanto mais lembrar quem ele realmente é. Enquanto isso, de volta ao deserto de Lentônia, o Homem-Fera, que também trabalha como cozinheiro da casa, está dormindo profundamente, roncando pacificamente. Boom, no entanto, permanece acordado, incapaz de fechar os olhos porque algo no silêncio parece errado. Ele se senta tenso e então fareja o ar, reconhecendo um odor suave que faz seu coração disparar. A compreensão o atinge. É o mesmo cheiro do monstro misterioso. Antes que ele possa reagir, o telhado desaba subitamente, enviando destroços para todos os lados. O estrondo alto acorda o Homem-Fera, que pula confuso, ainda meio adormecido e tentando entender o que está acontecendo. Nas sombras bruxulantes, olhos vermelhos brilhantes aparecem e a figura monstruosa dá um passo à frente, encarando sua próxima presa. O Homem-Fera finalmente recupera a consciência e sai dos escombros. Ele procura freneticamente por Bulban, temendo que seu amigo possa estar enterrado sob os destroços, sufocando ou já morto. Justo quando ele olha ao redor, uma pedra grande o atinge de repente no rosto, deixando-o com dor e confusão. Perguntando-se quem estaria jogando pedras no meio da noite, ele se vira e vê uma figura monstruosa esmagando o chão enquanto Bulban luta ferozmente contra ela. O assassino das sombras aparece atrás do monstro e usa sua habilidade de espada de sombra para atacar. Mas o monstro bloqueia seu golpe com força imensa,
enviando Buban ao chão. Apesar da queda, a fúria de Bum queima mais forte porque ele sabe que não está enganado. O demônio besta à sua frente é a mesma criatura que assassinou seus pais. Com ódio e determinação nos olhos, ele jura que, não importa a forma que o monstro tome, mesmo que se transforme em cinzas, ele nunca o perdoará, nem esquecerá o que ele fez. Ele então saca ambas as suas espadas e libera seu poder elemental das sombras, declarando que cada dia de sua vida desde aquela tragédia foi gasto se preparando para este exato momento. E, ironicamente, ele nunca esperou que o monstro viesse até ele. O Homem-Fera corre para a casa de Wu-Bo, gritando que algo terrível está acontecendo. Ele relata que Bum está lutando contra um demônio besta, e no momento em que Wu ouve isso, seus instintos de protetor se acendem. Seus olhos escurecem de preocupação, e justo quando se prepara para agir, uma explosão ecoa na cidade. Choque e raiva o atingem ao perceber o quão terrível a situação se tornou. Ele ordena imediatamente ao Homem-Fera que encontre Jilly e garanta que ele fique perto de Sally para a segurança. Sem perder mais um segundo, Wu se convoca seu poder de relâmpago e desaparece em um flash de luz. Em outro lugar, Jilly permanece preso dentro de seu reino interior, falando com o homem de cabelos grisalhos e tentando lembrá-lo que ele é Hesiod, o herói que uma vez derrotou o deus maligno e o selou dentro da Torre do Inferno ao Talos, ao custo de ser aprisionado lá ele mesmo.